Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Clínica Soul está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Vem aí mais uma jornada esportiva. Começa agora o futebol. Ninguém segura o nosso time. Estamos escalados. É bola. É jogo. É rádio do coração do torcedor. Guarani! Dá tchauzinho pros caras lá, Fernandão. Aliás, tchauzinho não, oi, né? Estamos chegando agora. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, é sabadão. Nos embalos de sábado à noite. Vamos sair daqui direto pra balada hoje, né, Fernandão? É verdade, hein? Se a gente der bom dia Guarani hoje, tem que dar feliz aniversário pro Fernandão depois da meia-noite, hein? Eu não sei se a gente dá bom dia Guarani hoje. Vamos ver, vamos aguardar, né? Estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 28 de janeiro de 2023. Dia de jogo, dia de Guarani. Aliás, noite de Guarani, né? Guarani, Botafogo e Guarani lá em Ribeirão Verde, né, Fernandão? Ribeirão Verde, tudo verde lá em Ribeirão. Hoje, Bugrão ganhando o jogo, lindo, maravilhoso, para não correr risco, afastando qualquer problema que a gente esteja vivendo aí nos últimos dias. E assim a gente espera que seja, né? Um jogo importante para o Guarani. É quinta rodada do Campeonato Paulista, da Série A1, aliás. Série A1 em Campinas só tem Guarani, né, Fernando? Não tem mais ninguém, né? Fernando, seu microfone tá aberto, Fernando? Agora não. Tá, Ortiz. Ah, tá louco, hein, Fernandão? Porra. Hoje tá difícil hoje. Hoje tá difícil, hein, Coitão? Isso porque ele não chegou ontem. Pera aí, deixa eu soltar a sua vinhetinha, pelo menos, Coitão. Vai, vamos organizar minimamente esse negócio aqui. Coitão. Abre a porta aí, Coitão. Atende a campainha aí, Coitão. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, eu cheguei em casa hoje, que eu tava em Florianópolis, Ortiz, esqueci a chave em Florianópolis, então eu mesmo tive que arrombar minha própria casa, mas a porta tá aberta pra falar de Guarani. Boa noite pra você, pro Fernandão e pra todos os nossos amigos e amigas ouvintes, Ortiz. Ó, vou falar um negócio, o cara é meio burro, Fernandão, porque o que é mais barato, a gasolina pra voltar pra Florianópolis ou pagar o conserto da porta, Fernando? Ou um chaveiro, né, Ortiz? Que abre, não quebra nada, né? Chama o chaveiro, Coitão. Pelo amor de Deus, tá todo arrombado hoje, Coitão. Ô, louco, aí doeu. Ai. Aqui se estraga. 2 grampinhos, técnicas de abrir uma fechadura, Ortiz. Amanhã eu pego a chave de volta e já era. O cara se entregou sem ser apertado, hein, Fernandão? Aí doeu. Aí doeu, depois de falar, ô, Cleitão, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Ô, Fernandão, você viu que acabou minha pressa de dar escalação, né? Pelo menos pra quem tá no YouTube, né? É porque tá a escalação já ali, né, Ortiz? Pra quem tá no YouTube tá tudo antecipado já, né? Tá tudo antecipado pra quem tá no YouTube. E vamos que vamos, né? Vamos pra cima, vamos tentar fazer um jogo bem animado. Depende muito mais do Guarani do que da gente, né, Fernandão? Depende do Guarani dentro de campo. É o time que traz a torcida, não é a torcida que traz o time nesse caso, né, Fernandão? Ortiz, hoje não tem desculpa, né? Desculpa de grama sintética, ou que a torcida adversária vai fazer muita pressão. Hoje não tem desculpa, agora a gente tem que chegar lá em Ribeirão Verde
e ganhar o jogo, porque as coisas também tá apertadas pro nosso lado, né, Ortiz? Pois é, tô escutando um barulhinho aí, parece que tem alguma coisa estourando aí na nossa transmissão, mas daqui a pouco a gente arruma, não esquenta não. E se tiver travando aí em alguma das transmissões, daqui a pouco para também, né, Coitão? Daqui a pouco para, né? Sem dúvida, né, Ortiz? Vamos até tarde da noite hoje e vamos levar o Guarani no colo para essa vitória, Ortiz. Hoje eu tô ferrado, viu? É o buraco patrocinado do Coitão, é o microfone fechado do Fernandão, deixando um buracão também na transmissão. Hoje nós estamos ferrados, viu? Já tem mensagem lá no YouTube, hein? Ó, que legal, que legal, que legal. Tem alguém aí falando que nós tá com os microfones modernos. O que é isso? Ô, louco, moda do CA, visual moderno. Nós com visual moderno, Fernandão? Tá doido? Se tem uma coisa que a gente Fernando não tem. Moreno bebeu o que até agora, hein? Tá pior que eu hoje, Ortiz. Louco, rapaz, tá doido, tá doido. A câmera não travou de novo, ó, tá vendo? Daqui a pouco vai travar essa desgraça também, viu? Já travou uma vez, né? Vai travar essa desgraça aí também, viu? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Coitão, você tá com o Guarani na ponta da pedra aí, Coitão? Escalado na ponta da pedra, Ortiz. Então, pra você não ficar bravo, eu vou deixar você falar o bugrão. Se o técnico Mozart Santos considerou melhor para o Guarani, o Cleiton Vendemiato traz pra gente ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani. Traz o bugre pra gente, Cleiton. Ele considera, né, Ortiz? O bugre definido e escalado pelo técnico Mozart Santos vai para campo enfrentar o Botafogo com Maurício Kozlinski no gol, 13 para Diogo Matheus, 3 para Lucão, 4 para o capitão Castan e 15 para Jamerson. O meio-campo do bugre com 5 Leandro Vilela, 8 para Lima e 18 para Richard Rios. O ataque do bugre vem com 19 Bruno Michel, 27 para Bruninho e camisa 9 para Genison. Repita! Repeteco do bugre, 1 Kozlinski, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 4 Castan e 15 Jamerson, 5 Leandro Vilela, 8 Lima, 18 Richard Rios, 19 Bruno Michel, 27 para Bruninho e camisa 9 para Genison. E no banco de reservas, Coitão, quem é que o Mozart tem à sua disposição para fazer o time melhorar, caso seja necessário? Se for necessário, o técnico Mozart pode contar no banco de reservas com camisa 25, o goleiro Tony, 6 para o lateral esquerdo Mike, 12 para o zagueiro /volante Alan Santos, 14 para o zagueiro Ivan Alvarinho, 20 para Iago, 23 o meio-campista Wenderson, 26 o atacante Rafael, 27 também atacante Neilton e o centroavante, será que entra, Ortiz? 21 para ele, Felipe Crisman. Felipe Crisman, é ele, é o pai, Fernandão, é o pai. O pai tá on hoje, hein? O pai tá on hoje. Fernandão, você tá com o time do Botafogo pronto aí na ponta da pedra, como diz o Coitão? Na ponta da pedra, não, Ortiz, já está aqui. Ei, tá aqui na ponta da pedra. Tô falando, hoje vai ser dia, viu? Pera aí. Nossa pode ir, ponta viu? pedra. Então solta pro nosso amigo da Rádio Web Planeta Guarani, o time que o técnico Paulo Baier, ainda bem que ele não cobra falta mais, vai levar a campo hoje, Fernandão. Ainda bem que o Paulo Baier não joga mais, né, porque ele jogava bem, né? Vamos lá, então o Paulo Baier escalou número 1, Matheus Albino, número 2, Tássio, 3 para Lucas Dias, 4 para Marcel e meia dúzia Jean Vitor. No meio-campo, 5 para Diogo Silva, 7 para Guilherme Mantuan e Espirua e camisa 8 para Felipe Souto. No ataque, 9 para Salatiel, 10 para Osman e 11 para Robinho. Posicionando melhor seria 10 Osman, 9 Salatiel e 11 Robinho. Repita, Fernandão. Repeteco, Matheus, Cássio, Lucas Dias, Marcel. Cássio, é Tássio. Tássio, falei Cássio? É. Jesus, hoje Cássio vai é ser o goleiro dos gambá, Fernandão. E meia dúzia Jean Vitor, hoje tá difícil. 5, Diogo Silva, Guilherme Mantuan e Felipe Souto, Osman, Salatiel e Robinho, como disse Ortiz. E no banco de reservas, Fernandão, quem é que o Paulo Baier tem à sua disposição para piorar o time? Se quiser entrar, vai piorar com o número 12, Rafael Pascoal. 13, Gustavo Cipriano, ex-perua, glu, 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 glu. 14, Gustavo Henrique. 15, Guilherme Madruga. Ele mesmo, hein? Ele que não é o Chaves nem o Chapolin, é o Madruga. 16 para Marcos Júnior. 17 ele, hein, Ortiz?
Edson Carioca. É o próprio. 18 para Lucas Lourenço, 19 para Caio Dantas, 20 para Gustavo Xuxa, 21 Luiz Henrique, Nossa. 22 Arthur e Meu 24 Levi. Não acaba Jesus. nunca esse banco de reserva aí, Fernando. Tem 45 jogadores no banco esse time aí. Pelo pô. amor de Deus, parece time de futebol americano, né, Ortiz? É, Jesus isso amado. aí. E o único a falar do Guarani no pré-jogo, na expectativa da partida, foi o lateral esquerdo Jamerson. Você que está na rádio, vamos ouvir. Você que está no YouTube acompanhando a gente, vamos assistir a entrevista do Jamerson concedida para a assessoria de imprensa do Guarani. Solta a voz. Tá sendo muito cansativo, né? Tá puxando muito, principalmente quando a gente tem pouco tempo de treino e só jogos, acaba o corpo sofrendo pouco, mas isso não está sendo só para nós, está sendo para todas as equipes do campeonato. E agora é focar, sabemos da importância de todos os jogos, a gente precisa somar mais pontos possível. Se preparando muito bem, sabemos de toda a importância de todos os jogos, a gente é focado e sabemos que o jogo do Botafogo é um jogo que a gente precisa somar pontos, e o nosso pensamento não está sendo menos que isso. Vai ser uma semana que a gente vai ter um pouco de tempo de trabalho, né? A gente vai conseguir fazer as coisas da forma certa que o professor pede, e aí vai ser também uma semana cheia de treinamentos, uma semana que vai dar tempo de treinar o time, de acertar fazer alguns ajustes, acertar algumas coisas, porque quando você tem jogo atrás de jogo, a gente não consegue treinar, a gente chega de viagem, descansa, aí depois viaja de novo, muito cansativo, mas a gente vai ser muito bom essa semana aí. Depois do jogo contra o Botafogo, a gente vai ter essa semana aí cheia, conseguir ajustar algumas coisas para poder a gente voltar no sábado o mais forte possível. Bom, tá aí, ouvimos a entrevista do Jamerson, já até vazou aí, né, o nosso off aqui enquanto ele falava. Fernandão, bastante cansado, o cara teve 30 dias de férias, 9 dias de folga, jogou 4 jogos e tá bastante cansado. Ortiz, assim, é difícil a gente escutar isso, né, Ortiz? Porque nós trabalhamos todos os dias com a mesma intensidade e tudo, e não tem negócio de canseira, né, Ortiz? Assim, eu entendo, mas acho que não é uma coisa justificável aí pra ter tanta lesão e ele falar que tá cansado, né, Porra, Ortiz? você sabe quantos jogos nós já transmitimos nessa temporada, Cleiton Vendemiato? Contando com os da Copinha, foram 4 e tivemos mais 4 rodadas do Campeonato Paulista, 8, correto? A pergunta era só essa, era 8 mesmo, 8 Cleiton. jogos. 8 jogos, então nós já transmitimos o dobro de jogos. Você tá cansado já, Fernandão? Imagina, com o Guarani jamais estarei cansado, Ortiz. Está comemorando uma semana de folga entre esse jogo e o próximo, Cleiton? Ortiz, a gente fica até com abstinência quando a gente tem a folga, né? Tá louco, hein, cara. Mandou mal, né? Desculpa, mas aí o pior de tudo é ouvir a entrevista do Pastana lá pra Rádio Brasil. O Pastana falando que o Jamerson não tá tendo o mesmo rendimento porque tá cansado. No ano passado ele vinha de um calendário menor de jogos, então ele aguentava mais, tinha mais fôlego, e agora o rendimento dele não é o mesmo porque ele está cansado. Pelo amor de Deus, gente. Mas eu vou deixar então para o Fernando Lovato e para o Cleiton Vendemiato comentarem essas duas escalações. Começo com você, Fernandão. Comenta pra gente o que você achou da escalação do Guarani, bate bola com o Cleitão, depois vocês comentam o time do Botafogo e a expectativa dessa partida em que o Bugre precisa vencer, Fernando Lovato. Vamos lá, Ortiz. O Guarani teve do time do último jogo contra o Corinthians 2 substituições, né? Ele tira o Alan Santos, que foi muito bem, né, na minha visão, de primeiro volante ali, melhor que o Vilela. O Vilela não foi mal, mas de segundo volante, pra mim, o Vilela vai melhor do que primeiro volante. Então eu acho que ele erra na situação e coloca o Lima. Então ele tira o Alan Santos, coloca o Lima. Eu entendo essa parte, eu acho que o único erro aí é tirar o Alan Santos. Se fosse Alan Santos, Lima, Richard Rios, o Guarani é melhor. Na minha opinião, eu estava conversando em off aqui com o Ortiz. Eu acho, né? Eu falei no meu comentário ontem no Bugre Online que eu escalaria o Lima. Porque ele tem um pouco mais de saída de bola do que os outros, não ficaria tão defensivo o time. Então acho que com o Lima ali, eu acho que o Lima vai jogar mais à frente do que o Richard Rios.
Acho que o Richard Rios vai jogar de segundo volante, o Lima um pouco mais na frente, na minha modesta opinião. E a entrada do Gênison no lugar do Nicolas, né? O Careca. Guarani perde um pouco em movimentação, porque o Gênison não tem tanta movimentação quanto o Nicolas, o Careca, mas a gente ganha em poder de finalização. Eu acho que ele finaliza melhor, apesar dele estar em má fase, né? Já há algum tempo, desde o ano passado ali, em má fase. Então, espero que o Guarani consiga fazer. E o Bruno Michel e o Bruninho, a gente já conhece, substitutos naturais. Acho que o Guarani vai se comportar como foi contra o Santo André. Vai esperar um pouco o Botafogo, não vai sair tanto para o jogo como saiu contra o Santos e o Corinthians, na minha opinião. Vamos ver como é que o Guarani se comporta. O que você acha, Cleitão, dessa escalação inicial do Guarani? Olha, Fernandão, eu concordo com você. Para mim, a entrada do Lima não é o problema. Para mim, o problema ali nessa escalação que o Mozart montou foi a manutenção do Leandro Vilela, sacando o Alan Santos, que para mim foi quem deu estabilidade à defesa do Guarani ali, deixou a defesa do Guarani um pouco mais guarnecida. Não que o sistema defensivo do Guarani, com o Lucão e o Castan, venha indo mal, não. Pelo contrário, acho até uma dupla de zaga sólida. Mas para mim, o Alan Santos conseguiu dar uma proteção maior, a bola não chegava tão na fogueira assim para eles quanto estava chegando no momento em que o Leandro Vilela ficava ali como camisa 5. E aí o que vai acontecer hoje, né? O que a gente espera é que a gente possa ter um time do Guarani tentando sair para o jogo, já que sim, o Lima também tem um bom passe. O que não pode acontecer é o Lima tentar jogar ali pelo lado esquerdo, quase como um ponto enfiado. Aí fica complicado a coisa, né? Vamos ver. O desenho é de um 4-3-3, a não ser que o Bruninho possa jogar um pouquinho mais por dentro, que eu não acredito. Então a gente vai precisar muito hoje que tanto o Bruno Michel quanto o Bruninho possam fazer bem esse corredor ali, essa dobra junto com o Diogo Matheus pelo lado direito e o Jamerson do lado esquerdo, porque para mim, de acordo com aquilo que a gente está vendo, inclusive da escalação do próprio Botafogo, que tem ali jogadores também de muita pegada no meio campo, para mim se desenha um jogo pelas pontas. Se o Guarani conseguisse aproveitar da jogada pelas laterais, o Guarani pode se dar bem hoje contra a equipe do Botafogo de Ribeirão. Ô Fernando, você acha que o Lima vem jogando mais avançado para que o Richard Rios faça o segundo volante? É isso mesmo? Eu acho, Ortiz, eu acho que o Richard Rios, é que eu falo, a gente perde ele mais na frente, eu acho que a gente perde um grande segundo volante para ganhar um meia bem comum. Então eu acho que o Lima vem, eu acho que o Richard vem de segundo volante para fazer a trinca ali com o Bruno Michel e o Diogo Matheus, e o Lima lá pro outro lado, ajudando o Jamerson e o Bruninho. Então, e o Gênison mais centralizado. Os dois times se espelham muito, né? Se espelham muito. Estamos ferrados, né? Estamos ferrados porque o Lima, quando jogou adiantado ali fazendo a terceira linha lá em Santo André, foi mal pra cacete, né, Fernanda? Então, ele não pode jogar isolado lá na ponta, né, Ortiz? Ele tem que vir pro meio, o Bruninho ficar mais lá, ele mais centralizado e o Jamerson passar, e eles fazendo a jogada pro Jamerson poder passar. Eu espero isso, né? Não sei se realmente vai acontecer, mas se você analisar o jogo, pela escalação do Botafogo também, eles jogam com 3 volantes também. O Felipe Souto é canhoto, com uma característica também muito parecida com a do Lima. É um volante canhoto, os outros 2 também são volante, o Diogo Silva e o Guilherme Mantuan, e os 3 atacantes, né? Então vai ser se eu sou o Mozart, eu faria essa situação e traria o Bruninho para vir pro meio, para ganhar um jogador ali no meio de campo. Se a gente consegue ganhar o meio de campo, acho que tem meio caminho andado para a vitória. Então eu tentaria, claro, sem a bola, a marcação, mas com a bola traria o Bruninho mais centralizado, jogaria em linha ali o Richard Rios e o Lima, e o Bruninho como meia para ganhar mais um homem no meio do campo. E aí eles vão ficar um pouco perdidos. Eu faria isso, né? Agora, não sei como o Mozart vai pôr o time para jogar, como é que o Mozart vai Fernandão, pôr esse time aí, Ortiz. Tá bom, Fernandão. Então, você viu que chique? Agora eu falo fumando, Coitão, aqui fora. Ortiz? Aí é bom, né? É só puxar o cabo ali e fica tudo certo, Ortiz. Dá até pra entrevistar o Woody, viu, Coitão? E olha que o Woody, a gente já sabe que ele tem a capacidade de dar uivos em entrevista, né, Ortiz? Principalmente quando eu grito gol e quando toco o hino do Guarani. Coitão, e você? Você vai na linha do Fernandão ou você acha que o Lima faz um segundo volante pro Richard Rios jogar mais adiantado, fazendo a meia ali?
Olha, Ortiz, dessa vez eu vou me permitir discordar do Fernandão. Para mim, quem vai fazer essa parte de tentativa, pelo menos de criação, é o Richard Rios. Eu acho que o Lima vem para ser um segundo volante. Para mim, o Lima vai jogar, se a gente tivesse que traçar um paralelo com a equipe que a gente mais viu jogar do Guarani recentemente, o Lima, para mim, vem para fazer o papel que seria do Rodrigo Andrade, e aí um pouquinho mais de liberdade, não para ser o Giovanni Augusto, mas para poder tentar criar. É o jogador que chega com mais facilidade ali, tem mais habilidade, tem um bom arremate, o Richard Rios. Então, para mim, o Moser vem para manutenção do seu esquema, simplesmente fazendo nominalmente, é óbvio, preservado as características, a manutenção do Richard Rios, fazendo o que seria a função do Giovanni Augusto, e se a gente fosse trazer, repito, o Lima fazendo como se fosse o Rodrigo Andrade fez no ano passado. E esse Botafogo, Fernandão, o que você espera desse Botafogo do Paulo Baier? O que você conhece desse time? Pelo desenho tático, duas equipes meio que espelhadas em campo, né, Fernandão? Bem espelhadas, né, Ortiz? As duas equipes não têm um meia de ofício para poder armar as jogadas, então vai ser muito disputado ali no meio de campo e o jogo vai ser pelas laterais, né? O lateral esquerdo deles, o Jean Vitor, é muito bom jogador, chega fácil na linha de fundo, então tem que tomar cuidado ali o Diogo Matheus, o Bruno Michel acompanhar ele ali para ajudar, fazer uma sombra ali para ajudar o Diogo Matheus. Vai ser difícil o jogo, vai ser muito disputado. Tomara que o Guarani esteja uma noite feliz, mas vai ser muito difícil, acho que vai ser um jogo bem corrido. Quem tiver mais perna lá no final vai ganhar, viu, Ortiz? Bom, tomara, né? Tomara que o sistema ofensivo do Botafogo não funcione de fato, né? E que o sistema defensivo do Guarani, nas vezes em que for provocado, reaja bem, né? Mas a minha grande preocupação continua sendo a armação das jogadas, continua sendo a transição de jogadas ali no meio de campo. Essa é a minha grande preocupação, porque o Moser ele traz o mesmo desenho tático. Ele mudou apenas o Lima ali, para mim isso é muito pouco. Eu esperava um Neilton, por exemplo, iniciando a partida, Fernandão, para jogar o tempo que ele aguentar. Na teoria também achava, Ortiz, até eu jogaria com 4 homens no meio de campo, o Neilton e o Gênison, ou o Neilton e mais um atacante mais rápido. Eu nesse jogo eu escalaria um time sem centroavante. Agora, a gente sabe que não é uma característica do Moser, né? Então o Neilton ali, joga meio tempo, que jogue meio tempo, mas que a gente consiga algum resultado no primeiro tempo, porque depois, vou bater aqui na madeira, ó, todo mundo tá vendo, caso aconteça alguma coisa de ruim no primeiro tempo, é colocar o Neilton para conseguir buscar o jogo, com o time deles trancado, é muito mais difícil, né, Ortiz? Ô, Fernandão, quer ver, ó? Eu falo aqui que o meu cachorro é bugrino, quer ver, ó? Vai gritar gol junto comigo, quer ver, ó? Vem Guarani descendo pelo lado direito, cruzamento pra grande área, subiu o Neilton, é gol! Gol! Viu aí, Cleitão? Sensacional, Ortiz, sensacional. Eu não podia esperar outra coisa do Yudi. Que o Yudi é bugrino, a gente já sabia há muito tempo. Não, o Yudi é o filho do Fabirata. O Yudi Tamashiro lá, né? O meu cachorro é o Woody, então. Não, hoje tá sensacional, Ortiz. Yudi é o filho do Fabirata, o Cleitão. Pelo amor de Deus, não confunda, é Udi. E o Udi grita gol mesmo. E o Udi também canta o hino do Guarani. Pra quem não sabe, vocês podem achar como não tem câmera lá, que o Ortiz cutucou. Mas eu sou prova viva que o Ortiz gritou gol, ele grita junto. E quando toca o hino do Guarani, canta junto também, né, Ortiz? Pra alegria dos meus vizinhos, né, Fernandão? Os vizinhos aqui adoram, né? Uau, Fernandão, quem que tá aí no YouTube com a gente já? Tem alguém aí mandando mensagem? Tem alguém aí dando um oizinho pra gente? Alguém acompanhando? Pera aí, Ortiz, que agora aqui tem bastante gente, Ortiz. Olha, o Léo Aoki, Ortiz. Boa noite, família. Léo Aoki lá de Salvador. Boa noite, família bugrina. Boa sorte pra nós. Fernando Moreno também tá sempre com a gente aqui também. Boa noite, parceiros. Vitória hoje 2-0 pro Bugrão e a nossa base vai resolver. Mas nossa base ali, alguns não foram, né, Ortiz? O Rafael Trig, pessoal, galera da Central falou que o Isaac voltou para o Guarani. Você sabe se é verdade ou fake news? Não, voltou não, pode voltar. Pode voltar, por enquanto. Na verdade, o pessoal tem uma mania de ouvir entrevista dada para outros canais, não citar a fonte e distorcer tudo que é dito, né?
A gente apresentou a entrevista do Pastana aqui para a Rádio Brasil, agradecemos à Rádio Brasil pela sessão do material. O Pastana fala claramente que o Isaac está nos planos do Guarani, mas creio eu que apenas para a Série B, né, Fernandão? Para agora também, né, Ortiz? Sei lá, né? Não sei se viraria, mas para a Série B agora deixou claro, né, Ortiz? Ó, só para terminar aqui, Ortiz. Fernando Moreno, impressão minha ou o Xará está querendo ficar na moda do CA, visual moderno? Eu tô careca, gente, pelo amor de Deus. O Fernando Moreno, ele tem algumas que tá acontece, louco, né, né? Fernando Lovato? Pelo amor de Deus. Viu? Jair Sampaio, boa noite, rapaziada. Leonardo Pacelli, vamos Bugrão. E depois ele vem embaixo. Essa camisa do Ortiz é uma das mais bonitas dos últimos tempos. Essa é a mesma camisa que eu apresentei a live, viu, Fernandão? Eu lembro, Ortiz. Eu fui o primeiro torcedor do Guarani a vestir essa camisa, viu? Ó, o Paulo Rigo, boa noite, senhores. Avante, Paulo Rigo, lá do Bugre. DIC 6. Avante, Bugre, Paulo Rigo. Sempre na torcida aqui no Planeta Guarani, Ortiz. O Ed Wilson também com a gente, bom jogo. Guilherme Macedo, abraço, amigos. A minha irmã, ó, veio aqui pelo YouTube também, Ortiz. Quer te ver pra saber que você tá aqui mesmo, Fernandão. Andréia Lovato aqui, minha irmã, bom jogo e feliz aniversário. Agora, não, feliz aniversário só amanhã. Só pelo amanhã, amor de exatamente. Deus. Agora, Cleitão, Fernandão não tem como mentir pra Mara que ele veio pra cá e ir pro boteco beber e fazer jogo pelo celular, né, Cleitão? Acabou, né? Acabou agora essa desculpa que o Fernandão tinha de que tava indo pro estúdio. Agora ele tem que falar que vai e ir, né, Ortiz? Pois é, agora vai ter que vir mesmo, porque a dona Mara vai ver lá pelo YouTube, né? Vem cá, Brendinha, vem cá. Vai aparecer aqui também. Bota Breno. a carinha aqui pro pessoal ver que você tá aqui também, pra não acharem que eu tô mentindo. Vem mais pra cá. Olha lá, vem aqui. Olha lá, a Brenda aí, ó. Olha lá. Casa Estúdio é assim mesmo, agora vaza, chega. Já apareceu demais. Vai embora. Boa noite, pessoal. Precisa avisar ela que o microfone é pra aumentar o som, né, Fernandão? Não precisa gritar quando fala no microfone. É, Ortiz. Aqui, ó. E a Mara apareceu aqui também no YouTube, hein, Ortiz? Olha lá, tá fiscalizando. Oh, Jesus amado. Boa noite, meninos, bom jogo. Eu, Eugênio Oliveira. Vamos, Bugrão. Vai, Fernandão. Guilherme Macedo, Guilherme de Atlanta. O pessoal vai se identificando, né, né, o Guilherme de Atlanta tá no YouTube hoje. E o último aqui, o Dantas, ó. E vamos no de YouTube também. É isso aí, então vem pro WhatsApp agora, meu amigo. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, pra Rose Pisos. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. E pra Clínica Soul. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Vamos no pré-jogo, né, Fernandão? O único momento em que a gente sabe que vai ser feliz na transmissão é o pré-jogo, né, Fernandão? O que a gente tem certeza é isso, né, Ortiz? Só o último aqui, Ortiz. O Marco Barros. Boa noite, é o clone do Fernandão, o original tá no boteco, Ortiz. Tá vendo só? Aí, dona Mara, fica esperta, hein? Fica esperta, ele pagou um clone Ortiz. pra ficar aqui, hein, Coitão? Aliás, eu não posso deixar passar. O avatarzinho do Fernando ficou a cara do bonequinho da Dolly, rapaz. Ficou mesmo, só falta falar fininho. Dolly, Guaraná, Dolly. Pelo menos não ficou com a cara de rabugento de vocês, né? Dolly, Guaraná, Dolly. Depois nós manda a conta, né, Fernandão? Depois manda a conta, mas não fiquei com a cara de rabugento de vocês, não. Mas eu sou rabugento mesmo. É verdade, isso é verdade também. Eu sou mesmo. Hoje já deu tudo errado aqui logo de cara, pô. Fernando Lovato, 50 anos de microfone. Falando com o microfone fechado, Coitão, porra. E eu tava esperando você me chamar pra poder falar assim, ô Ortiz, eu pelo menos eu achava que era só comigo, né? Não estou ouvindo o Fernandão, mas daí a gente viu que era ele que tava falando mutado. Eu tô aqui, ó, olhando aqui a vibração aqui. Eu vou ter que editar o começo, não tem como, vai assim mesmo, né? Vai do jeito que foi mesmo, pra eu dar bronca ao vivo também, viu? Ó, enquanto a gente, daqui a pouquinho, pessoal, agora acho que vai falar lá o Mozart Santos, né? No canal Premiere.
falando das suas expectativas para a partida e tudo mais, da sua escalação, das mudanças que fez, né? Vamos ouvir aqui o boletinzinho lá da repórter e a entrevista curta do Mozart. Nesse caso, fora de casa, vamos acompanhar. Não, peso não, mas que nós precisamos pontuar, eu concordo 200%, né? Nós precisamos mais até do que pontuar, ter uma atuação mais concreta, assim, né? A gente vem fazendo bons jogos, assim, mas nós não conseguimos manter o nível durante os 100 minutos, assim, né? Então é um desafio para nós. Início de temporada não é uma coisa, não é uma tarefa simples, assim, né? Até você encontrar o padrão, a equipe ideal, né? Eu ainda estou buscando isso, né? Tanto é que hoje eu vou fazer mais 2 mudanças, uma por necessidade física e a outra mudar a característica do jogador para ver se a gente consegue ter mais mobilidade, mais ataque à última linha do adversário. Então, reconstrução não é uma tarefa das mais simples, principalmente com o campeonato andando. A dificuldade do campeonato é muito grande, o equilíbrio é muito grande, né? Então nós precisamos vencer, obviamente, o objetivo sempre é esse, né? Porém eu acredito muito em desempenho para poder vencer. Então nós precisamos ter um desempenho que nos aproxime da vitória. É nisso que nós vamos, é nisso que eu acredito, é dessa forma que eu trabalho. Desanimado, né? Bom, tá aí a entrevista do Mozart Santos. O pior de tudo é que depois do jogo a gente vai ouvir tudo isso de volta na coletiva, né? Então, quando que é fácil no futebol, então? Porque o começo não é fácil, o final não é fácil. Quando que é fácil no futebol, Coitão? Não é nunca, né, Ortiz? Agora, a grande questão é que foi o oposto do que ele falou na última coletiva. Ele falou assim que teve desempenho, mas faltava o resultado, né? E agora ele acredita muito em desempenho para conseguir o resultado. Eu espero que venha os dois, para a gente poder comemorar no final do jogo, né? As duas equipes perfiladas lá, tocando o hino nacional brasileiro. O Guarani tá todo de verde. O Bugrão tá abacatão hoje, Fernandão. Hoje todo de verde, né, Ortiz? E o Mozart falando, né? É brincadeira o Mozart, né, Ortiz? Cada uma que eu vou falar. É reconstrução do quê? Se ele que montou tudo aí, não entendi nada. Não tem nexo, né? Vamos pagar as primeiras aqui. O Ed Wilson já falou lá no YouTube, né, Fernandão? Tá aqui também, ó, guloso. Boa noite, bugrinos. Mais uma vez aqui, escutando tudo do Bugrão. Bom jogo pra nós. Obrigado, Ed Wilson. O Dantas também já falou lá no YouTube, também, não falou, Ortiz? Olha lá, boa noite, Ortiz, Cleitão, Fernandão e Nação Bugrina. Tô conectado na melhor rádio, a rádio de Bugrinos, escalação padrão, sem novidades, mas vamos pra cima. Vamos buscar 3 pontos pra cima deles, Bugrão. E esquecer a chave é pra acabar, hein, Cleitão? Pelo amor de Deus, é o Dantas que tá falando, viu, Cleitão? Ah, mas isso aí é só uma das várias coisas que eu faço. Se tem uma coisa que eu sou, é esquecido, viu, Dantas? O Valdir Montanher, grande, seu Valdir. Agora eu escondi a sua caneca, viu, seu Valdir? Eu remodelei o estúdio aqui. Tá na minha frente tá aqui, diferente, ó. Né, Fernandão? Ficou espaçoso agora, né? Ah, agora ficou espaçoso o negócio aqui. E, inclusive, no vídeo tá aparecendo minha barriguinha, né, Ortiz? Ah, agora todo mundo tá vendo o tamanho da criança, de verdade. Barriguinha, né? barriguinha. Mais uma jornada que vamos vencer. Opa, que seja a segunda então, né? Porque só vencemos uma nessa temporada, né, seu Valdir? Um abraço, amigo. Júnior de Jacareí, boa noite, Ortiz, Cleitão, Fernandão. O Edinho tá de folga. E família, tô preocupado, torcendo muito pra dar certo. Abraço, não se preocupa não, vamos preocupar quando a bola rolar. O pré-jogo é sempre animado, claro, né, Cleitão? No pré-jogo nós dá risada, né? Pelo menos enquanto a bola não rola, né, Ortiz? A gente pode ser que dê risada no final, mas pelo menos no começo é garantido. É isso aí, vamos ligar o microfone da Rádio Planeta Guarani lá então. Microfones ligados, tá aí o sonzão da torcida bugrina para que a gente transmita com todo o alto astral essa partida. Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani, quinta rodada. O Edu Boca, boa noite, senhores. A escalação não agrada, mas é o que temos para hoje. Avante, meu bugre, 2-0 para nós. Eu, Edu. A única mudança na escalação, até daquela que eu trazia, é a saída do Alan Santos para a entrada do Lima no lugar dele, né, Fernandão? É a única mudança, né? É a única mudança, sim. E muda também um pouco o jeito de jogar, né, Ortiz? O Alan Santos é um primeiro volante volantão, né? Eu gostaria mais que ele estivesse em campo hoje, porque no lugar do Vilela. Tá jogando fora de casa, né, e tal. O Xuxa, seu cunhado, de novo, Fernandão. Boa noite, Ortiz. Boa narração e vamos pra cima deles, Bugrão. Amanhã é aniversário do Fernandão.
Nada melhor para comemorar do que uma vitória do Bugrão. Ortiz, diz pro Fernandão tirar o escorpião do bolso. Abraço, Xuxa. Pode tirar o escorpião do bolso aí, Fernandão, rapidinho. Não, se eu tirar o escorpião do bolso, eu vou jogar em cima dele, Ortiz. Ó, o Plínio Barbosa. Eu já falei que esse negócio de dar parabéns antes não funciona, mas vamos lá. Grande abraço, Ortiz, Cleitão e Fernandão. Feliz aniversário, meu irmão Fernando Lovato. Continue sendo essa pessoa fantástica e cheio de luz. Que Deus renove essa data por mais 55 anos. É o abraço aí do seu amigo Plínio Barbosa, Fernando. Grande abraço, meu amigo. Ele, na verdade, é meu irmão mesmo. Tinha desde criancinha, Ortiz, junto. Não faz muito tempo. O Tozin, boa noite, planeta. Boa transmissão hoje. Bom jogo pra gente. Mas hoje não pode ter papinho de que jogou bem, mas deu azar, né? Tem que ganhar. Vamos ver se o Genison desencanta. E geralmente eu não fico cornetando o técnico, mas o Moza tá falando demais e fazendo de menos nesse início de ano. Abraço a todos e todas. E ficou ótimo os avatares na capa do YouTube. Tá no Facebook também. Estão fazendo a festa. A galera tá se divertindo, né, Cleitão? Com os nossos avatares feitos pelo Edu Boca, né? Ah, sensacional. Edu Boca, fenomenal nos avatares ali. Tava vendo a escalação do Botafogo. Já foram campeão da Série C. Eles podem ter esse patrocínio aí, né, Ortiz? Ah, né? A Série C da estrela, de bronze, mas dá. Bem-vindo, Sidney GFC 1978. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernando. Jogo típico para definir nosso propósito no campeonato. Sim. O jogo é duro, 2-0 pro Bugre. Boa transmissão, tô na audiência. Obrigado, meu amigo, obrigado. Bugrão lá no centro do gramado, no 1-2-3 Guarani, né, Fernandão? Ah, esse 1-2-3 Guarani é de praxe, né, Ortiz? Dá aquela força final, Ortiz. Ah, isso aí. Ó, o Libertário tá zoando o Cleitão aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Cleitão. Pô, cara, essa doeu. Foi. Boa noite a todos, estão na sintonia. Vai, Bugrão, vai, Bugrão. Valeu, Libertário. Olha lá, dona Andréa Lovato, ó. Boa noite, manda um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Você sempre esquece, Fernandão. Um beijo pra minha mãe e meu pai. Tive com eles hoje a tarde toda. Passamos a tarde toda hoje junto. Um abraço, um beijo, te amo. O Guarani teve que trocar de lado, hein? O Guarani trocando de lado. Provavelmente perdeu o cara ou coroa ali já, né? O Guarani então vai atacar, se fosse no brinco, pro gol do placar. Placar gol da entrada principal. Gol da cabeceira principal? É. Tá meio estranho isso, viu? Pera aí, vamos esperar a câmera abrir aqui. É isso mesmo, o Guarani ataca pro gol da cabeceira principal. Olha lá, e depois ela diz: ah, Fernando, feliz aniversário antecipado. Obrigado. E fala, Ortiz, eu esqueci. Se minha mãe estiver ouvindo, vai beber água, mãe. Bebe água, mãe, bebe água, mãe. Bebe muitas mensagens aqui, impossível pagar todas, hein? Seu Gilberto Quinalha tá com a gente já, ó. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernandão, aqui na torcida por uma vitória do Bugrão. Lamentável essas declarações. Jogador profissional de primeira divisão, cansado em início de campeonato, tá na profissão errada. Abraços. Começou, Cleitão. Ah, começou, né, Ortiz? Bem cedo, aliás, né? Se bem que a gente já tinha cornetado antes, né, Fernandão? Já tinha inaugurado a corneta. Minuto de silêncio lá no estádio Santa Cruz, que eu não vou chamar de Arena Eurobike, tá, Fernandão? Pra mim continua sendo Santa Cruz, né? Tudo pronto, saída de bola pertence ao Guarani. Genison posicionado ali no meio de campo. Vai dar o pontapé inicial, dá um pontapé inicial de muita sorte aí, Genison. Boa sorte, Bugrão. Bom jogo, Cleitão. Bom jogo, Ortiz, pra todos nós. Bom jogo, Fernandão. Bom jogo, Ortiz. Bom jogo, Bugrinada. É isso aí, tudo pronto lá. Daqui a pouquinho a gente traz a arbitragem. Trilho, apito, árbitro. Bola rolando no estádio Santa Cruz. Saída de bola pertenceu ao Guarani, bola recuada ali pelo Castan, já pro Kozlinski dentro da pequena área, aperta a marcação em cima dele, ele sai jogando no lado direito, a bola vai pro Diogo Matheus, errou o passe, Diogo Matheus na primeira do dia, chega Lucão na cobertura, mete um bico na bola, tira de lá, a bola resvalou no adversário e saiu. É arremesso manual pro Guarani, o Botafogo marcando alto, Fernandão. É, eu imaginei isso mesmo, Ortiz, ele marcando alto, o Guarani precisa ter cuidado pra não errar. Ai, meu Deus, que eu tenho tanto medo dessas bolas, Ortiz. Eu também, viu, eu também. Luciano Castan dentro da grande área ali, toca a bola pro Jamerson na esquerda. Lá no campo de defesa o Jamerson faz o passe, a bola bate no adversário, era pro Lima, o passe, a bola bateu nos pés do camisa número 7 do time do Botafogo, Guilherme Mantuan, saiu, arremesso manual pro Guarani com 50 segundos de jogo, arremesso manual lado esquerdo, o Jamerson cobra, toca curtinho ali pro Vilela, passe errado do Jamerson, recupera a bola o Guarani, graças a Deus foi o Bruninho que recuperou ali a bola aberta na direita pro Diogo Matheus, olha o Diogo Matheus correndo, Fernandão. Que velocidade, Ortiz, velocitar. Cleitão, Diogo Matheus correu, Cleitão.
Ó, Ortiz, isso já é uma coisa diferente no time do Guarani hoje. Quando você quiser, eu trago a arbitragem aqui. Aleluia. E outro passe errado do Guarani. Traz pra gente então a arbitragem, Cleiton Vendemiato. Apita o jogo Guilherme Nunes de Santana, assistente número 1, Daniel Luiz Marques, o árbitro número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira, o quarto árbitro, Rodrigo Gomes Paz Domingos e o VAR, José Cláudio Rocha Filho. Ô, Fernandão, você viu as meias do Richard Rios? Tá tudo rasgada lá na panturrilha, Fernandão. Não vi ainda, não percebi, Ortiz. Você mostrou, mas já tinha passado a imagem. As meias do Richard Rios rasgadas na panturrilha, arremesso manual cobrado, bola viaja pra grande área do Guarani, a defesa sobe, escorregou, caiu sentado ali o Leandro Vilela na marcação, bola com o time do Botafogo, chegou de longe da meia, centralizado ali o camisa 3 do Botafogo, meteu o pé na bola o Lucas Dias, pode cobrar todas assim, cobrou um tiro de meta, Cleitão, sem perigo nenhum pro Kozlinski, 2 minutos, segue 0-0. Desse jeito tá tudo certo, né, Ortiz? Bateu sem rumo, sem direção, a bola foi quase parar no estádio Palma Travassos lá do Comercial. Seu Hélio Correia Júnior, boa noite, Ortiz, Fernando e Cleiton, tô na escuta com vocês, bora Bugrão, vamos ganhar esse jogo hoje, Fernandão. Vamos ganhar, Ortiz, é necessário a vitória hoje. Ô, Daniel lá de Santa Rosa de Viterbo, boa noite, amigos Ortiz e Cleiton e Fernandão, boa sorte pra nós, Ortiz, abre a porta pro Cleitão, porque ele tá meio fora do ar hoje, hein? Chamar Yuri e tal, pô, vai Yudi, tá louco, tá complicado o negócio, sem contar o problema da chave. Ó, o Cleitão tá fora do prumo, né? O Cleitão tá arrombado hoje, né, Fernandão? Tá arrombado. Ele que foi pra praia hoje, Ortiz, acho que foi isso, tomou muito sol na cabeça. Tá todo arrombado hoje, arrombou até a porta hoje, hein, Cleitão? Nada que um grampo não possa abrir uma fechadura, Ortiz. Olha que beleza o Ricardo Tartari, grande Ricardo, um abraço, meu amigo. Olha a imagem que ele manda pra gente, Fernandão, ó. 2 telas, uma no jogo e outra na gente, olha lá, nós dois ali, ó. Sensacional, né, Ortiz? Sensacional. Muito, muito obrigado. Olha lá, ó. Boa noite, meus amigos. Vai Bugrão na tela e Rádio Planeta Guarani na telinha. Valeu, Ricardo. Ricardo que muito pouca gente sabe, mas ele é o responsável pelo primeiro site oficial da história do Guarani, viu, Cleiton Vendemiato? Olha só que bacana, Ortiz. Eu não tinha conhecimento desse fato, não. Um grande abraço pra você, Ricardo. Rapaz. A gente morava perto ali. Eu morava no Conceição. Ele morava ali naquela região também. Íamos no mesmo busão pro estádio. A mesma aventura de sempre. Faz tempo, hein, Ricardo? Não vou entregar a sua idade, não. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Angelão, boa noite, equipe Planeta. A escalação hoje foi a melhor dentro dos disponíveis. Talvez o Neilton desde o início, mas não deve estar 100%. Acho que poderia levar para o banco o Nicolas, o Theo e o Vitinho. Ah, mas nós estamos pedindo demais. O Mozart levar tudo isso da base pro banco, Fernandão? Ah, aí não ia dar certo, não. O Mozart fazendo isso. Inclusive o Nicolas estava em Maresias hoje, Ortiz. Pois é, que vida boa, hein, Fernandão? Tava de folga, tava em Maresias o Nicolas e o Theo também não foi relacionado. Olha o Botafogo chegando pelo lado direito no erro de saída de bola do Guarani. A bola sai, olha lá. Ah, meu Deus, Luciano Castan achou que era tiro de meta, fez só a cobertura e é escanteio pro Botafogo, Cleitão, 4,5. Fez a proteção no momento errado, né, Ortiz? O último toque no jogador do Guarani é lá pelo lado direito de ataque, escanteio para a equipe do Botafogo. O Marcos já apagou a primeira mensagem da noite, Fernando Lovato. Eu vi. Eu tô acompanhando tudo agora, Ortiz. Agora o Fernando vê tudo. Escanteio pro Botafogo, 4,55 de jogo, primeiro tempo. Escanteio pelo lado direito, ele vai cobrar pontualmente aos 5 minutos. Olha lá, autorizado pelo árbitro, 5-2. Bola levantada na entrada da pequena área, sobe de cabeça, afasta Luciano Castan, repõe o Botafogo, Kozlinski sai do gol. Fica com ela nos braços pro Guarani, põe o Guarani lá no campo de ataque. Bom lançamento do Kozlinski. Avança Bruninho pelo lado esquerdo, com a bola dominada, invadiu a grande área, tocou pra trás pro Bruno Michel, era chapar pro gol, ele errou! Desperdiça a primeira grande oportunidade o Guarani. O Bruno Michel tá de brincadeira, Cleitão. Ah, Ortiz não pode perder um gol desse. O passe foi milimétrico. Ele tentou fazer a parada, era só chegar batendo de primeira, chapado, que faria o primeiro gol. É a primeira grande chance desperdiçada pelo Guarani na partida. Porra, Fernandão, primeira vez que o Guarani chega. Era pra fazer o gol, Fernando Lovato. O gol tava aberto, era chapar de perna esquerda e correr pro abraço, Fernandão. Ortiz, uma grande jogada ali do Bruninho pela esquerda, né? Foi até a linha de fundo, cruzou certinho. Era só chapar, ele errou, Ortiz. Olha que ele é canhoto. Mesmo assim, ele errou. Infelizmente, o Guarani já perde a primeira oportunidade, Ortiz. Pois é. Ei, Bruno Michel.
Lembrando que se o Bruno Michel fizer gol, tem lei do ex em campo, né? Será que o Mozart escalou ele por apostar na lei do ex, Fernandão? Pode ser, né, Ortiz? Tomara que tenha essa lei, que essa lei não falha. Olha o Genison vindo marcar no meio de campo. O Guarani recupera a bola aberta no lado esquerdo pro Jamerson. Jamerson levanta a cabeça, cruzamento dele pro Genison. Subiu todo torto. Todo fora do tempo de bola. Aliás, quem subiu na bola foi o Bruno Michel. Tirou a bola do Genison e a bola saiu para tiro de meta pro Botafogo, Coitão. O cruzamento foi bom, Ortiz. O bom cruzamento conseguiu achar os dois, inclusive, livres dentro da grande área. Só que o Bruno Michel, todo torto, conseguiu cabecear para fora e ainda tirou a oportunidade do Genison para fazer a conclusão. Permanece 0-0, Botafogo e Guarani, comecinho de jogo. Cláudio Araújo, lá de São Bernardo do Campo. Boa noite, amigos do Planeta. Eu não gosto de cornetar, mas a impressão é que o Moza passa que a dificuldade é só para ele, para o Guarani. Vocês não acham? Um abraço. Sim. Foi até a pergunta que eu fiz. Quando é que o futebol é fácil, Fernandão? Se o começo de temporada é difícil... Ih, rapaz, Kozlinski sentindo a coxa esquerda. Mais um problema muscular na vida do Guarani, será, Fernandão? Pelo que ele sentiu ali, ó, ele fala que foi no movimento ali no reto femoral, Ortiz. Lá quase na origem do reto femoral. Mas, Ortiz, só um comentário sobre o lance aí, já que tá parado. Você vê que o Bruninho vem pro meio, né? O Bruninho e o Lima é pro Jamerson passar. Já é um Guarani diferente. Ele cruzou e o Bruno Michel atrapalhou o Gênesis. Mas pra mim, pelo menos nessa jogada, já é um Guarani diferente. Fernandão, uma pergunta que não quer calar. O reto femoral seria o fiofó da perna? Não, Ortiz, o reto femoral... O reto femoral, ele vem a parte anterior da Ortiz, hoje tá de fio. Depois do arrombado do Cleitão, aí ferrou. O Cleitão se arromba, pô. O Cleitão se arromba, pô. Tudo bem, pelo menos por enquanto, com o Kozlinski, né? Lembrando que o reto femoral é a mesma lesão do Nicolas Careca. Foi a lesão que o Nicolas Careca sentiu e que tirou ele do time. E o Tony já tá no aquecimento, né, Fernando? Já tá no aquecimento como precaução. Olha o Ivan Alvarinho tirando catota do nariz, olha lá, ó. Tá coisa feia, Ivan. Tira esse dedo daí, rapaz. Ah, meu Deus. Depois na boca, hein, artista. Ai. Mas a gente falava isso também do Mozart, né? Nunca é fácil. Começo é difícil, meio é difícil, final de temporada é difícil. Todo momento parece ser difícil, pô. Muda de profissão, vai vender pinga. É bom, né, Ortiz? A pinga dele, dizem que é boa, viu? Tem que experimentar. O Júlio, boa noite, Bugrino. Já esvaziei todos os meus inseticidas da Bayer pra dar sorte. Boa, vamos, Bugre. Valeu, Júlio. Que não tem a garrafa cheia do Paulo Bayer hoje, né, Fernandão? Pelo amor de Deus, que hoje ele... Paulo Bayer, mas pro lado ruim, Ortiz. Sai jogando o Kozlinski, bola enfiada pro Jamerson, se complicou, vem cruzamento, a bola resvalou, encobriu o Kozlinski. Meu Deus do céu, Cleiton Vendemiato, quase gol do Botafogo sem querer, Cleiton. Ia ser um gol espírito, Ortiz. A bola desviou no jogador do Guarani, tomou uma trajetória diferente. O Kozlinski fez o golpe de vista e ela tomou uma outra trajetória, uma curva estranha ali, quase encobriu e entrou dentro do gol. Ela saiu pela linha de fundo, escanteio pro Botafogo. Ia ser gol contra do Castan, né, Fernandão? Porque a bola bateu na cabeça dele. Escanteio pro Botafogo, lado esquerdo. 9 minutos e 40 de jogo, primeiro tempo. Vem Botafogo com perigo na cobrança de escanteio, hein? Autorizado é Jean Vitor, camisa meia dúzia, ele bate a bola na entrada da pequena área, sobe Castan, capitão do Guarani, afasta o perigo pro Bugre, reboteada, a bola sobra pro time do Botafogo, tá impedido. O Bandeira ergueu o instrumento, o juiz marcou impedimento, Cleitão, mas ia ser um gol esquisito, hein, Cleitão? Ia ser um gol bem esquisito ali, mas pra sorte do Guarani ali, tava anotado impedimento e tava mesmo, tinham vários, aliás, jogadores impedidos ali, e aí acabou sendo marcado posse de bola com o Guarani no campo de defesa. Tinha 4 impedidos, Fernando, a banheira coletiva. Banheira coletiva, né, Ortiz? É um ofurô. E que lance esquisito, né, Ortiz? Que o Kozlinski foi pra dentro do gol, a bola foi pra saindo ali, já vem Guarani, Ortiz. É o ofurô do Big Brother, entra 4 dentro. Eita, nós, o Bruninho tá capetado hoje, tá encapetado. Falhou a defesa, o Genison perdeu de novo. Genison, assim não. Assim não dá, Cleiton Vendemiato. O Genison sozinho, praticamente na marca do pênalti, isolou, bateu um tiro de meta. Jogou longe, por cima do gol, sem perigo, Cleiton Vendemiato.
Olha, Ortiz, eu vou falar uma coisa, não é nem querer cornetar não, mas pra mim o Felipe tinha que entrar agora em campo. Não dá pra gente contar com o Gênison que cara a cara com o goleiro isola a bola do jeito que ele isolou. Foi ridícula a finalização do Gênison, Ortiz. E o gramado tá bom, Fernandão, não tem gramado ruim, não tem nada, Fernandão. Ortiz, a bola saiu pra frente ali da marca do pênalti, sozinho, sem ninguém, era só estufar a rede. Um centroavante, né, Ortiz? Se fosse um zagueiro, também não deveria perder. Mas um centroavante que tá precisando marcar gol e que ganha o que ele ganha, não pode perder um gol desse, não. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. O Guilherme Sampaio tá com a gente. Pera aí, Guilherme, vem Botafogo pro campo de ataque, lado direito. Bola tocada, recuada pro círculo central. Enfiada agora na meia. Fez a pivada por trás da zaga. Era pro camisa 11, Robinho. A bola saiu. Escanteio, Fernandão. Escanteio pro Botafogo. Mais um, Fernando Lovato. Castan ali, que parecia que tinha furado a bola, né, Ortiz? Acabou resvalando nela ali, saiu para escanteio. Escanteio pro lado direito do Botafogo, Ortiz. Escanteio pro Botafogo cobrar, hein? Lado direito. Eu não sei quem é que tá posicionado ali, mas Robinho. é feio pra cacete, hein? Robinho posicionado pra cobrança, 12 minutos. Vem cruzamento pra entrada da pequena área. De novo a cabeçada. Dessa vez foi o camisa 4 do Botafogo. Marcel apareceu cabeceando, jogou por cima do gol sem perigo. O Guarani já perdeu 2 gols feitos, Fernando. O primeiro com o Bruno Michel e esse agora com o Gênison. Eu não sei dizer qual dos dois foi mais perdido, Fernando. 2 gols perdidos, né, Ortiz? Não pode. Um jogo, a situação Guarani tá, não pode perder um gol cara a cara e lá vem Botafogo. Botafogo recupera na saída de bola errada do Guarani. Camisa 7 do Botafogo é o Guilherme Mantuan com a bola. Recebe de volta ele ali na lateral. Lado direito, passe. Na direita era o Robinho, tentava a jogada, ele toca para fora direto. É arremesso manual para o Guarani. O Guilherme Sampaio, agora sim. Boa noite, Ortiz, Cleitão, Fernandão e amigos bugrinos. Guarani 2, Botafogo genérico 0. O Botafogo é um time vagabundo que acha que tem alguma representatividade no cenário nacional. Trabalhei por lá há muitos anos e o pessoal tem delírios de grandeza. Pois é, tem tanto que eles dizem lá, o Cleiton Vendemiato, que o Botafogo é a maior torcida do interior do Brasil. Eles acham mesmo, faz muito tempo que eles se auto-intitulam dessa forma, mas coitado, né, Ortiz? Tem que comer muito, mas conseguir muito mais torcida para poder tentar chegar um dia a ser uma das grandes ali a nível Brasil. O maior do interior é demais mesmo. E aí esse jogo já tem até um revestimento político por tudo que viveu os dois recentemente. Olha o Guarani. Sabe por que o Botafogo... Sabe quando que o estádio do Botafogo vai parecer cheio de torcida local, Fernandão? Quando, Ortiz? Quando eles enfrentarem o São Paulo, porque eles copiaram a camisa dos Bambi. É verdade, né, Ortiz? E o Cleitão falou uma coisa legal, já que eles tiraram a nossa... Eles não, né? A Federação Paulista tirou a nossa vaga da Copa do Brasil, a gente podia descontar tudo neles hoje, né? Bom, mas tem o julgamento na terça-feira, hein? Informação privilegiada da Rádio Planeta Guarani. O julgamento do caso da Copa do Brasil vai acontecer na próxima terça-feira, lá no Rio de Janeiro. É a primeira vez que o STJD julga um caso antes do Tribunal Estadual julgar o caso, hein? A Federação Paulista literalmente lavou as mãos dessa situação. Não quer se complicar a Federação Paulista, que foi quem complicou tudo, né? E quem tá se complicando é o Guarani. Cruzamento do Osman pra grande área. Afasta a defesa do Bugre. Rebote pro Botafogo. Outro cruzamento. Bola desviada. Jamerson de cabeça tira o perigo provisoriamente. Bola sobra de novo com Mantuan pro time do Botafogo na meia pelo lado direito. Ele toca a bola na direita pro Robinho. Recebe de volta o Mantuan de novo. Camisa 7. Toca pro camisa 11. O camisa 11 toca pro camisa 8 do Botafogo. Felipe Souto. Bola recuada. Vem aqui no lado esquerdo do campo de defesa, é Marcel. Perto da linha demarcatória do meio de campo, ele faz o passe lá na meia intermediária, campo de ataque, domina a bola. O Robinho pelo time do Botafogo, passa pela marcação do Richard Rios, aperta o Guarani. Recupera a bola Leandro Vilela, toca pro Richard Rios, devolve curtinha pro Vilela, curtinha de novo pro Rios. Ele toca mais atrás pro Diogo Matheus, levou a falta e o árbitro marcou. Cadê o cartão, seu juiz? Cadê o cartão, seu juiz? Cadê o cartão? Nada de cartão, só falta pro Guarani. O Denilton, muito boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernandão e amigos planeteiros. Sempre na audiência da rádio, torcendo pela vitória do Bugrão. 1-0 tá de bom tamanho. Qualquer vitória pra mim. Tô feliz da vida, Cleiton. E você? O que importa são os 3 pontos. Olha o Guarani, Ortiz. Vem chegando o Guarani, Richard Rios domina a bola, toca na direita, partiu pra cima da marcação, Bruno Michel trouxe pro pé esquerdo, recua a bola pro Diogo Matheus, uma pifada boa do Diogo Matheus pro Bruninho, tocou pra trás, tá pintando o gol, era o Lima, bateu nas mãos do goleiro,
O Lima recuou a bola pro goleiro, e se o goleiro não pega, era tiro de meta, Fernandão, porque ele bateu longe do gol. Ele errou o gol, né, Ortiz? Mas tá vendo, ó, os dois volantes ali, né, o Lima e o Richard Rios, dentro da área do Botafogo. O Guarani cria as oportunidades e vai perdendo as oportunidades. Não pode, Ortiz, tem que marcar. Ah, meu Deus, que não faça falta. Boa noite, meu amigo Falcão da TJG, torcida Jovem Guarani. Bora, Guarani, bora, Ortiz, Lovato, Cleiton, vida longa. 3-1 pra nós, só faltou o e próspera, né, Cleiton? Aí vira o Spock, né? Aí vira, viu, Ortiz? Aí vira realmente. Fato é que a gente tá com 16 minutos e meio agora, Ortiz. O Guarani já podia tranquilamente estar com 3-0 no placar e a gente não pode desperdiçar tantos gols assim. Aliás, se a gente tiver que aproveitar todos, seria interessante, porque a gente já sabe que saldo pode ser uma diferencial. Claro, o Mirassol tá na nossa frente no saldo de gols nesse momento, porra, né? O William de Lisboa, pois, lá em Portugal, pois. Opa! Boa noite, planeteiros. Hoje estou aqui ao vivo. Jenison vai meter 2 golos e vamos somar 3 pontos. Pois, Fernandão, vamos somar 3 pontos hoje com 2 golos do Jenison. Um ele já perdeu. Ora, eu vou torcer muito. Não faz sotaque que você não sabe, Vou Fernandão. torcer muito, mas o Jenison está Mas você difícil. tem cara de português mesmo, viu, Fernandão? Você tem cara daqueles portuguesão lá que vive comendo siri na beira da praia, viu? Siri, ó, bem que eu queria ter essa vida, Verdes. Recupera a bola o time do Botafogo na intermediária, campo de ataque, lado esquerdo, bola tocada lá no lado direito. Vem Botafogo, é chegada perigosa, na entrada da grande área vem a batida pro gol, bateu pro gol Mantuan. Mantuan não, Felipe Souto, Kozlinski fez boa defesa pro Guarani. Fica segurando a bola, tempo do giro de placar na Rádio Planeta Guarani. Tempo e placar. Lá em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, no placar por enquanto, 17 minutos e 50 é primeiro tempo. Guarani 0, Botafogo 0. E a rodada, Cleitão, já tem resultado? Já trago, Ortiz. Fui pego de surpresa, hein? Vem Guarani chegando pelo lado esquerdo, passe errado do Lima pro Jamerson na devolução. Tocou direto pra fora, tiro de meta pro Botafogo, Fernandão. Lima tava fora de sintonia agora, Fernandão. Então, né, o Bruninho não foi na bola e tentou lançar ali, mas nas costas. Olha o lance do Lima, Ortiz. Bruninho entra ali e não foi nem o Lima que tocou, foi o zagueiro que praticamente recuou ali pro goleiro. Mas outra boa chegada do Guarani. E o Guarani vem nas 2 triangulações, né? Lima, Jamerson e Bruninho. E lá pela esquerda, lá direito, Diogo Matheus, Richard Rios e Bruno Partida encerrada da 5ª rodada. Santos 1, Ferroviária 1. Bom, porque manteve a Ferroviária na zona do rebaixamento para a Clínica Soul. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E para Rose Pisos, Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Ô louco. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Que me perdoem os amigos da Rose Pisos, mas ô Fernando, o juiz fez falta no Jenison, Fernando. E agora ele bate na bola. Ô Fernando, o juiz tá perdido em campo, Fernandão. Ele fez uma falta no Jenison, ele nem parou o jogo. Mal posicionado, Ortiz. Ele bloqueou ali a entrada do Jenison, do Bruninho, não sei quem que era, e agora a bola bateu nele. Prejudicou 2 vezes o Guarani, porque o Bruninho aparecia sozinho na intermediária, poderia chutar, dar uma pifada. Ele acabou atrapalhando ali, fazer como chama aqueles negócios que você faz de corpo, Ortiz? Sei lá. Fez um corta-luz. Isso. Tá, hoje tá difícil, Cleitão. Hoje tá difícil. E quando o comentarista não confia no narrador, ele diz que sei lá. Eu falei que foi o Jenison, é porque foi o Jenison, né, Cleitão? Pô. É o Jenison, pode até não ter sido, mas você falou foi o Jenison, Ortiz. Pois é, pô, me dá essa moral aí. Botafogo vem chegando, cruzamento do lado direito, a bola atravessa a entrada da grande área, batida pro gol, chapada, bateu na defesa do Guarani. Cruzamento ainda do Botafogo no segundo pau. Jamerson mete o pé na bola no lado esquerdo, alivia temporariamente o perigo. Bola sobra pro Mantuan, bateu pro gol de fora da grande área, pelo lado direito por cima no gol do Kozlinski. Botafogo vai se assanhando, hein? Ai. Vamos pra mensagem aqui, mais uma mensagem aqui. Do Edu Boca de novo, de volta aqui na nossa transmissão. Hoje dei uma de Mozart, só nas apostas, kkk. Tô prestigiando o patrocínio do Bugre no Esportes da Sorte. Isso aí, Eduzão. Legal. Nós que é desempregado, meu amigo, nós vive de aposta, né, Coitão?
Ah, de vez em quando vale fazer uma fezinha, né, Ortiz? De repente vai que dá. Olha o bugre, Ortiz. É que eu tô sem caixa. Vem chegando o Guarani lá pelo lado esquerdo, domina a bola Bruninho na lateral da grande área, trouxe pro bico da grande área, bateu pro gol. Opa, a câmera ia perdendo se a bola entra, hein? Caiu no canto direito o goleiro Matheus Albino. É baixinho esse goleiro, hein, Fernandão? E fez a defesa. O Bruninho tá mais animado hoje, Fernandão. Tá aceso, né, Ortiz? Já fez a primeira jogada do Guarani, vem buscando o jogo e vem também dando liberdade pra passada do Jamerson. Uma boa partida, tanto técnica como tática do Bruninho. E pro pessoal saber, eu já fiz a barba, né, Fernandão? Tô lisinho hoje, né? O artista fez o cabelo curtinho, fez a barba, não tá parecendo um curto Avatar, desde não. o jogo anterior, porra. Não tá valendo o Avatar lá que tá o seu, né, Ortiz? Ô, Cleitão, depois você dá uma espiada no YouTube lá, depois você me fala assim, se você tirar uns 20 quilos do Fernando Lovato, ele vai ficar a cara do Jorge Igor, ô Cleitão. Depois eu vou dar uma conferida ali, Ortiz. É verdade, tá parecidíssimo com o Jorge Igor, viu? César Moreto, Bruno Michel é uma piada, tá aí a mensagem dele. O problema é que quem tá se ferrando somos nós, né, Fernando? Ah, ele deu aquela pequena esperança pra gente, né, Ortiz, no primeiro jogo, mas agora tá sendo o Bruno Michel que a gente já esperava. O Plínio Melo, boa noite, planeta. Não dá pra perder gol desse jeito. Gols, né? Já perdemos 3 gols feitos, né, Fernandão? 3, aquele do Gênison. Lá vem o Guarani, Ortiz. Guarani recupera a bola. Richard Rios dominou, trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol em cima da defesa. A bola sobra reboteada para o time do Botafogo, tenta armar um contra-ataque pelo lado direito, passadas largas, traz o Botafogo para o campo de ataque, bola enfiada na direita, vem cruzamento do Robinho, saiu rasteira, nossa, o Leandro Vilela olhou pro meio do campo e chutou para escanteio, Cleiton Vendemiato, acho que é escanteio pro Botafogo, Cleiton, tá descalibrado o pé dele. Tá descalibrado, acabou ali jogando a bola pela linha de fundo, escanteio. Tá a cara do Jorge Igor Ortiz e é tão grande que não cabe nem a minha foto. Então, não deu, tive que tirar, Cleitão. Mas ele tá parecidíssimo com o Jorge Igor, viu? O cara põe minha barriga no ar, pô. Pô, vou pôr sua barriga no chão? Não, põe meu rosto. Mas aí eu vou pegar o que? Eu vou filmar o teto? Olha o papel, o tecido, só pega meia parede, Fernandão. Não dá pra levantar mais a câmera. Escanteio pro Botafogo lá na direita. Pra quem não sabe, o tecido é um tecido azul que faz o croma, né? Que faz aparecer esse fundo aí do estádio aí, Santa Cruz. Escanteio cobrado no primeiro pau, afasta a Lima de cabeça pro Guarani, reboteada, a bola sobra ainda pro time do Botafogo na intermediária, campo de ataque. Era o camisa meia dúzia do Botafogo, Jean Vitor com a bola, toca atrás. Vem o camisa 7, Mantuan, devolveu a bola pro Jean Vitor, levanta a cabeça, na verdade é o camisa 2, né? O camisa 2, Tássio. Bola pro Robinho, cruzamento dele pra grande área, aparece ali o pé do Lucão, afasta o perigo pro Guarani, briga por ela o Bruninho, consegue o passe na esquerda, tenta dar velocidade na jogada, o time do Guarani é o Gênison ali ajudando no sistema defensivo, ele gira o corpo, toca pra trás pro Jamerson pro Vilela pro Castan, devolve a bola pro Jamerson na lateral esquerda, campo de defesa do Guarani, tem a marcação perto dele ali, ele inverte a jogada na direita, é pro Lucão dominar, Lucão domina, tem tranquilidade, chuteiras azuis do Lucão. Chuteiras azuis, meias verdes, calções verdes e camisas verdes do Lucão. Diogo Matheus perdeu a bola. Diogo Matheus! O passe foi certinho, Cleitão. E seu Diogo Matheus se atrapalhou, arremesso manual já cobrado. Botafogo vem ganhando a lateral da grande área. O camisa 10 do Botafogo, Osman, pedalou pra cima do Diogo Matheus de novo. Chegou o Lucão na cobertura. Tiro de meta pro Guarani. Que piada o Diogo Matheus, Cleitão. Eu não aguento mais esse cara, Cleitão. Ah, Ortiz, não dá, né? Não dá, se cobrir com lona vira circo. Realmente é circo ver o Diogo Matheus jogando. Richard Rios tenta o passe em profundidade pro Bruninho, sai o goleiro Matheus Albino, fica com a bola dominada. Bola aberta na direita, campo de defesa do Botafogo, recebe a bola Guilherme Mantuan, vem trazendo o Botafogo para o campo de ataque já, lançamento lá na frente para o Robinho, dominou, girou o corpo, trouxe a bola para meia, Robinho perto do círculo central, abre bola agora no lado esquerdo, domina a bola, lateral esquerdo, Jean Victor, toca a bola mais atrás, time do Botafogo vai trocando passes, Felipe Souto para Mantuan, deu passe errado, Mantuan, era pro Bruninho, falta, pede cartão, Fernandão. O Bruninho pede cartão, ia fazer o contra-ataque ali, numa bola roubada, né, Ortiz? E acabou fazendo a falta, merecia o cartão, sim. Vai tomar, olha lá. Olha lá, vai tomar cartão amarelo. Mas não é ele, não. Alguém do Botafogo vai tomar cartão amarelo. Se a câmera abrisse, dava pra gente ver, né, Fernandão? Pelo posicionamento, me atrevo a dizer que é o cartão, é o zagueiro pelo lado
direito, Lucas Dias, Fernando Lovato. É, ele mesmo, foi ele que fez a falta, né? Fez a falta. E bem dado o cartão, né? Deu uma de Fagner hoje. Deu uma de Leandro Vilela, hein, Coitão? Jesus amado, né? Primeiro o erro bizarro ali e depois a falta que realmente foi pra cartão. Guarani tá no ataque. Guarani no ataque, lado esquerdo, briga pela bola, o Gênesis, quer dizer, briga com a bola, né? Perdeu. Deu de graça pro Botafogo, tenta sair no contra-ataque, agora falta. Quer ver ele dar cartão também pro Castan? Não, ele não deu falta, graças a Deus, né? Porque se ele dá falta, ele tinha que dar cartão. O lance foi muito parecido, né? Porque saiu no contra-ataque, né? Lucão recebe pro Guarani. Lá vem. Toca na direita pro Diogo Matheus, lançamento dele pro campo de ataque, não consegue o domínio, o Richard Rios, a bola sobra fácil pro goleiro. Mensagem do Marco, Bruno Michel continua jogando pro Botafogo, Felipe e Rafael, tira Gênison e Bruno Michel. É difícil ler mensagem assim, tá vendo, Fernandão? Ó, lê essa mensagem aqui, Fernandão. Felipe, Rafael, tirar Gênison e Bruno Michel. Truncada, né? Ele quer que entre o Felipe Crisman e o Rafael para tirar o Gênison e o Bruno Michel. Talvez no segundo tempo, né? O técnico não vai fazer essa mudança aos 27 minutos de jogo, né, Fernando? Não vai. Apesar dos gols perdidos. Ele admite a própria burrice. Apesar dos gols perdidos, né? Não que eles não mereçam, né, Ortiz? Mas no futebol é difícil fazer isso. O Gustavo, boa tarde, Planeta. Boa noite, Planeta. Esse ataque do Guarani tá de brincadeira, tá? Perdeu 3 gols feitos já. Cruzamento do Robinho, a bola resvala no Jamerson e sai, é escanteio pro Botafogo. Vem perigo de novo, Coitão. Vem perigo de novo. Tá parecendo o jogo contra o Corinthians, tirando que o Botafogo não pressiona, porque é um escanteio atrás do outro, mais uma vez pelo lado direito, vem bola na área do Bugre. Ó, o Tosin, mas peraí, então você opta se você quer mandar mensagem lá ou aqui também, né? Repetindo que estamos falando no YouTube, perdendo o gol desse jeito não dá. E por falar em YouTube, dá uma atenção lá também, Fernandão, não esquece não. KKKK. É difícil, gente, prestar atenção. O Ortiz tem essa manha, eu não tenho, não. É, o Fernando esquece do que tem que fazer. Escanteio cobrado na direita, sobe Gênison de cabeça, afasta o perigo pro Guarani, reboteada, a bola sobra pro Bruno Michel. Bruno Michel vem com a bola dominada, chega a marcação em cima dele, a bola saiu. Arremesso manual pro Guarani, lado direito. E o pior de tudo, Cleitão, é que foi ele quem pediu pra cuidar do YouTube, viu? Então, aí ele fica ali tentando ser o moderador, não modera, não lê e não manda o alô pra galera que tá curtindo no YouTube. Tem muita mensagem aí no YouTube, Fernandão? Tem, Ortiz tem bastante. Então, manda um pouquinho. Olha o Guarani chegando, Fernandão. Olha pro jogo primeiro. Vem Guarani, Gênison, bom passe dele. Na entrada da grande área pro Bruno Michel, bateu cruzado, a bola bateu no braço. A bola bateu no braço do lateral esquerdo, Jean Victor, o juiz não deu nada. Recupera a bola o time do Guarani, Bruno Michel para Richard Rios. Mais atrás para Diogo Matheus, domina a bola, Diogo Matheus, passe para o Richard Rios, recebeu de volta o Diogo Matheus. Cruzamento dele, afasta a defesa do Botafogo, recupera de cabeça Leandro Vilela. Cabeçada do Vilela, afasta a defesa do Botafogo, Richard Rios fica com ela, toca curtinha para o Vilela. E o Vilela recua a bola, Lucão recebe para o Guarani, intermediária defensiva. Toca a bola para Richard Rios na direita, toque curto do salão ali do Richard Rios, chega a cobertura, era o Osman fazendo a cobertura, a bola sai, arremesso manual pro Guarani. Fiquei com a sensação de pênalti, viu, Fernando? Olha o Tomás Marostegão lá. Fala, Cleitão, pediu, falou. Não, primeiro que também fiquei com a sensação de pênalti, mas é uma coisa que a gente precisa falar. O cruzamento do Diogo Matheus nesse lance agora até que foi muito bom, ele foi aonde tinha que ser. Só que cadê o Gênison dentro da grande área? Diogo Matheus, o Fernandão, foi isso que ele falou? Cleitão tá pornogado. Não. Guilherme Sampaio, esse vagabundo desse Paulo Baier jogou até 212 anos. Vem chegando o Guarani, domina a bola Bruninho pelo lado direito, passa o pé na bola, evita a saída, ia se atrapalhando, toca para Bruno Michel corta a marcação, tenta ganhar a linha de fundo, prende a bola, traz a bola para dentro agora, toca a bola pro Bruninho, rente a lateral do campo, Bruninho segue na jogada individual, vai pro solo, o árbitro não dá falta, sai jogando o time do Botafogo. Fernando, o Guarani começou bem no jogo. O Guarani fez uns 10 minutos muito bons, mas depois disso, o Guarani não ataca mais, Fernandão. O Guarani não consegue criar jogadas ofensivas. Então, Ortiz, o Guarani, não sei o que acontece, todo jogo começa bem, perde oportunidades, contra o Corinthians a gente fez, mas agora perdeu 3 oportunidades cara a cara com o goleiro, e depois parece que vai arrefecendo, que vai se apagando, ainda mais tentando jogar pela direita, né, Ortiz? As melhores chances do Guarani foram criadas pela esquerda. Acho que tem que assistir o jogo por lá.
Ai, vamos lá, vai, a mensagem do Guilherme Sampaio. Esse vagabundo desse Paulo Baier jogou até os 212 anos e ainda quer ser técnico. Vai descansar, pô. Vai, Fernandão, vai pro YouTube aí, vai. Vamos aqui, ó, o Edu Boca também aqui, hoje da Bugrão mesmo. O povo quer mandar mensagem aqui e lá também, pô. O Antônio, o Dantas também mandando, boa noite pra Brenda. O Fábio Gomes, avante meu bugre, hoje sempre Guarani. O Marco Antônio, o Cleitão manda... o Tosi, né? Cleitão manda uma Dolly, mas Fernandão queria mesmo uma Heineken. Olha o Botafogo chegando do lado esquerdo, o Jean Vitor domina a bola, vem cruzamento pra grande área, Kozlinski, segue aí, Fernandão. O Jorge Luiz, boa noite, galera, tamo junto. Abraço, Jorge. O Demilson, que deve ser o Demilson lá de Amparo, boa noite, Demilson. Boa transmissão. Obrigado. Marco Antônio Gomes, top, o Marcos. Marcos Ortiz. Tamo junto, tamo junto. Olha aí, Ortiz, ó, Jorge Luiz. Olha o Botafogo chegando pelo lado direito, cortou a marcação ali, e machucou o Robinho, graças a Deus, hein. Botafogo vem com perigo na entrada da grande área, batida pro gol, fudeu. Deu ruim. Ô Fernando, goleiro que quer jogar adiantado tem que se garantir, né, Fernando? Não pode ter braço curto, né, Fernando? De fora da grande área, a finalização do Botafogo, de longe, Maurício Kozlinski adiantado, braço curto, não alcançou a bola, entrou no ângulo direito. 1 pro Botafogo, 0 pro Guarani, Fernando. Uma jogada feita lá pelo lado direito, com a perna esquerda, né, Ortiz? Sem proteção nenhuma ali na grande área, bateu de chapada e o Kozlinski mais uma vez não consegue pegar, né, Ortiz? 31 minutos de jogo, pelo menos até o VAR mudar a decisão. 1 pro Botafogo, 0 pro Guarani, Coitão. E foi uma jogada, Ortiz, cantada durante todo o tempo, porque não foi o primeiro chute ali da intermediária que o Botafogo tentou encaixar. Olha só, recebeu sozinho, ele teve o tempo de poder virar o corpo, ajeitar, bater, já tinha batido umas 3 ou 4 de fora da área. Uma hora essa bola ia entrar, alguém precisa chegar, não pode deixar bater. E o Kozlinski adiantado precisava pelo menos ter chego na bola, né? Goleiro que joga adiantado confia no seu posicionamento, né, Fernandão? Tem que ter, não pode ter braço curto, né? Exatamente, Ortiz, estava adiantado, você tem que pular muito. O reflexo, né, Ortiz? Você viu quem saiu na castra na hora do chute é o Castanho e não o Vilela, né? Impressionante. Tá validado o gol do Botafogo. 1 pro Botafogo, 0 pro Guarani. Quem que fez o gol, Coitão? Eu não vi aqui, Robinho. Cara. Camisa 11, Robinho. Pelo amor de Deus, Robinho, camisa 11. É o jogador mais perigoso do Botafogo até agora mesmo, né, Fernando? Que joga lá pelo lado direito e bateu de esquerda, né, Ortiz? Um belo chute ali, mas estava adiantado mesmo o Kozlinski e sem proteção nenhuma ali o meio-campo, a intermediária do Guarani. Tá vendo? Agora acabou o alto astral, né? A gente estava até agora num alto astral legal, tentando animar a coisa e o Guarani não ajuda. Quando eu falo que é o time que puxa a torcida, é disso que eu tô falando, né, Coitão? Exato, Ortiz, exato. Tem coisas que não dá pra entender. O Guarani coloca 2 volantes marcadores, coloca o Lima, coloca o Leandro Vilela e ninguém chega e o Guarani toma um gol de um chute de longa distância. É um negócio que não tem cabimento as coisas que faz o Guarani, Ortiz. Pois é, tá caído ali, é o Bruninho, Fernandão caído. Ele levou, hein? Levou no tornozelo direito e no tornozelo esquerdo. Acertaram os 2 tornozelos do Bruninho ali, rapaz. Tá caído sentindo ali. Diz pro departamento médico que ele vai seguir, que não precisa entrar não, mas tá mancando o Bruninho. Fernandão, e agora, Fernando? O que fazer para reverter esse placar? Como você falou, quando a gente perdeu os gols, né, Ortiz? Tomara que não faça falta, né? E aí você vai colocar só a culpa na zaga? E acho que foi a primeira finalização do Botafogo no jogo, né? Teve uma outra, mas tudo sem perigo, né, Ortiz? A única que foi no gol ali com perigo foi o gol. Impressionante, né, Ortiz? Pois é, e agora? O que fazer para reverter, Fernando? Tem que fazer os gols, né, Ortiz? Continuar criando coisa que não tava fazendo. Então tá bom. Pra ganhar o jogo, Coitão Vendemiado, você precisa não tomar gol e fazer pelo menos um, tá bom, Fernando Coitão? É mais ou menos por aí, né, Ortiz? Na lógica do futebol. Mas o Guarani precisa voltar a atacar. A verdade é que o Guarani, depois daqueles 10, 15 primeiros minutos, acabou abdicando de atacar, começou a fazer um jogo ali só de meio campo, parou de agredir a equipe do Botafogo e parou de jogar. O Guarani precisa voltar a agredir. A zaga do Botafogo já se mostrou ser uma zaga frágil e dá pro Guarani conseguir conquistar o gol, tentando colocar o time um pouquinho mais à frente. Aliás, quem fez a falta no Bruninho foi o Dias de novo lá, o Lucas Dias, outra vez que já tá amarelado. É isso aí, nada de cartão vermelho, né? Falta pro Guarani, lado direito, daqui a pouquinho eu pago a mensagem do Marco Gomes. Posicionados Jamerson e Diogo Matheus para cobrança. Vai partir Jamerson pra bola, partiu Jamerson, meteu a bola lá no segundo pau e para quem chega a cutucar, afasta a defesa do Botafogo.
Reboteada sobra pro Botafogo ao contra-ataque armado. Chutão pro campo de ataque. Aparece na cobertura Diogo Matheus. Recua a bola pro Kozlinski. Com o pé direito o Kozlinski toca de volta pro Diogo Matheus. Diogo Matheus encara a marcação. Toca a bola no meio. Perigosa essa bola pro Jamerson. Gira o corpo. Jamerson sai jogando como se fosse volante. Rompe a linha demarcatória do meio de campo. Jamerson arranca em velocidade. Tem a abertura do Bruninho na esquerda. A bola é boa. Olha o gol do Guarani pintando. Olha o gol do Guarani pintando. Perdeu! Ele perdeu cara a cara com o goleiro, e sentiu, Fernandão. Me parece ter sentido, já tá voltando pro campo. Ah, Fernando, não dá. O time do Guarani não consegue fazer um gol, Fernando. 4 chances claras de gol e o Guarani desperdiçou as 4, Fernando. O Jamerson ali como verdadeiro meia, né, Ortiz? Pifou ali pro Bruninho, que não foi com aquela convicção, né, Ortiz? Se parece sentir o tornozelo ou não. O goleiro chegou antes, perdeu mais uma grande oportunidade. Como é que eu falei? Vou ter que marcar o gol, não dá pra ficar perdendo tantas oportunidades. Mas a pergunta não era essa, né, Fernando? A pergunta era o que o Guarani devia fazer dentro de campo, né? O posicionamento da equipe, se podia mudar alguma coisa, se precisava mudar alguma coisa, se alguém precisava aparecer mais, né? Não é fazer o gol, isso é óbvio, né? Sai jogando o time do Botafogo lá no lado esquerdo, campo de defesa. Bola com o zagueiro de volta, recebeu de volta o camisa número 4 do Botafogo. Zagueiro Marcel, toca a bola pro camisa número 3, que é o Lucas Dias, já tem amarelo, hein? Lançamento do Marcel pro campo de ataque, é pro Robinho, tá na esquerda agora, o Robinho ganhou da marcação do Lucão, vai cruzar, prende a bola, tá dentro da grande área já, toca pra trás, tem espaço, aparece Leandro Vilela. Opa, achei que essa bola tinha desviado também como o Vilela, mas o árbitro dá arremesso manual pro Botafogo, Fernandão. O Vilela chegou ali na cobertura. Tá certo que o Botafogo ali, o jogador do Botafogo estava atrasado, não precisava dar o bicão, era para sair jogando, mas ele veio com tudo e tirou o perigo. O Marco Gomes diz que por enquanto o Genison é ridículo e o lateral esquerdo é uma piada, o Jamerson é irreconhecível. Bom, o Jamerson fez uma boa jogada agora, né? Mas fora das suas características, a gente nunca viu o Jamerson dar uma arrancada dessa. Então já podemos dizer que o Guarani tem ao menos um meia, né, o Fernandão? Se nessa jogada aí já dá melhor do que qualquer meia que o Guarani utilizou, né, Ortiz? Por exemplo, Fernando, o que fez o Lima até agora em campo? Nada, Ortiz, nada. E olha o Botafogo chegando, bola na direita, cruzamento do Robinho na cara do gol! Deu ruim. Salatiel marcou livre de marcação dentro da pequena área na cara do Kozlinski. E o Botafogo mostra pro Guarani como é que se faz. É assim que se faz. Criou a oportunidade, toca pro fundo do gol, Fernando. A defesa não marca, a defesa é uma mãe. O goleiro não se garante. É bola no gol, bola no fundo do gol do Kozlinski. 2 pro Botafogo, 0 pro Guarani aos 38 minutos, Fernandão. Ortiz, a jogada se inicia no mesmo local que o Robinho chutou. E aí o Robinho agora foi pra linha de fundo, cruzou, e o centroavante ali sozinho, Ortiz, sozinho, no meio de 5 ou 6 jogadores do Guarani, tocou pro fundo do gol, coisa que o Guarani não fez. O Botafogo foi cirúrgico nas situações que teve de gol. Botafogo dá um show no Guarani, Cleitão. Nas vezes em que chegou, definiu a partida. 2-0 pro Botafogo, enquanto o Guarani cansa de perder gols na incompetência dos seus jogadores, Cleitão. Sabe o que acontece, Ortiz? Mais uma vez a gente vai repetir. É a síndrome do 1/3. O Guarani fez 1/3 do primeiro tempo muito bom, depois parou de jogar, parou de atacar, parou de jogar bola, parou de guerrear. O time do Botafogo se aproveitou da fragilidade que tá o meio-campo do Guarani. Não dá. Leandro Vilela e Lima não vão conseguir jogar juntos porque o buraco no meio de campo do Guarani é enorme. O resultado tá aí, ó. 39 minutos de jogo, 2-0 pro Botafogo. O problema é o terço, então, Cleitão? Narra um pouquinho o jogo aí. Então, por favor. Vamos lá, Ortiz, vem tocando bola o time do Guarani ali pelo lado esquerdo, domina a bola, o time bugrino, vai tentando jogar com o Jamerson, ele recua a bola um pouco mais atrás, chama o Castan, ele tenta fazer o passe por elevação, dominou o Bruninho de costas pro lance, absorvido pela marcação, vem embora a equipe do time do Botafogo lá pelo lado direito com o jogador Tássio, ele tentou fazer ali, o árbitro levantou ali, sinalizou alguma coisa, me parece ali uma falta cometida pelo Jamerson, falta lá na intermediária, rente à linha que demarca
marca o meio-campo, falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Não, ele deu só o lateral, acabou dando ali que a bola tinha saído. Arremesso manual para a equipe do Botafogo cobrar. Já cobrado, domina de costa para marcação ali o camisa 9 Salatiel, ele toca a bola no meio-campo, recomeça tudo de novo aqui pelo lado esquerdo da defesa. Domina o camisa número 4 Marcel. Ele faz o passe com o Jean Vitor, ele volta a bola com o Marcel, troca a bola sem pressa o time do Botafogo no campo de defesa. Ele faz a inversão lá pelo lado direito, domina o camisa 3 Lucas Dias, ele faz o passe tentando buscar o Tássio que tá ali rente à linha demarcatória da linha lateral, volta a bola de novo, vai tocando, o time do Botafogo agora vai tocando, vai administrando, o time do Guarani não consegue fazer a pressão para roubar essa bola, tá do jeito que o Botafogo quer o jogo, infelizmente 2-0 para a equipe de Ribeirão Preto, vai tocando bola ali no campo de defesa, tá jogando ali agora o Lucas Dias, ele faz a abertura pro Tássio, ele faz a finta sobre a marcação do jogador Bruninho, ele faz o passe agora no meio de campo, vem embora a equipe do Botafogo, a abertura perigosa aqui pelo lateral esquerdo, vem dominando a bola Jean Vitor, ele viu a passagem do Osman, recebeu de volta na entrada da grande área, fez o levantamento dentro da grande área, passou por todo mundo, tá dentro da grande área com o Robinho, ele viu atrás na entrada da grande área, fez a batida, a sorte do Guarani é que ela acabou desviando, fez o desvio, acabou sendo amortecida, ficou facinho a bola pro Kozlinski, o Fernandão. Pronto, Coitão, ó, tá aqui, ó, o problema é o terço, tô com o terço na mão agora, vamos que vamos, né, Fernandão? Vou até com as contas aqui, ó, vamos lá, né, Fernandão? Quem sabe agora resolve o nosso problema. Se era o terço, agora não tem mais a desculpa do terço, vamos lá, vem Guarani, Ortiz. Vem Guarani chegando, Genison não, Bruninho, abre bola na esquerda pro Jamerson, domina a bola Jamerson, encara a marcação, fica segurando a bola, 42 minutos de jogo, toca a bola pro Genison, dentro da grande área, a bola sai, arremesso manual para o time do Guarani, 42 minutos de jogo. E o Jamerson, ao invés de ganhar em velocidade, Fernandão para e prende a bola para tocar curtinho pro Genison no bico da grande área. Nem para cruzar, né? Pois é, vem mais Guarani. Jamerson agora sim, ganhou a linha de fundo. Vem cruzamento dele na entrada da pequena área, afasta Richard Rios, pegou o rebote, dominou a bola, vai bater pro gol, tenta ajeitar, não chuta, perde a bola, recupera, sobrou pro Genison, girou o corpo, bateu, fica na marcação. É arremesso manual pro Guarani no lado direito, Fernandão. O Guarani tenta agora na empolgação não, né? Mas na recuada do Botafogo, Ortiz. Porque criar mesmo, o Guarani não tá criando não. Pelo amor de Deus, rapaz. Se o problema é o terço, então tá resolvido, viu? O terço tá na mão agora. Precisa jogar só mais do que um terço de um tempo, cruzamento, né, Ortiz? Muito pouco. Rios. A bola atravessa toda a grande área e sai em arremesso manual, então pode seguir. O Guarani precisa começar a jogar bola, né, Ortiz? É o que eu falei ali, né? Um terço do primeiro tempo o Guarani tentou agredir. E depois, surpreendentemente, ele acaba recuando da campo pro Botafogo. O Botafogo não fez tanto, não. A diferença entre o Guarani e o Botafogo é que o Botafogo teve 2 chances claras, foi lá e botou a bola na rede. O Guarani cansou, teve pelo menos 5 chances, cansou de perder os gols e não tem a capacidade de concluir. Não sei se é o Crisman que pode dar um jeito no segundo tempo, não sei se esses jogadores... Eu, particularmente, Ortiz, não consigo mais acreditar que o Genison lá dentro da grande área vai ser capaz de mudar o resultado pro Guarani. A gente acabou de rever o lance aqui, né, Fernandão, do primeiro gol do Botafogo. Quem dá condição de jogo pro jogador é exatamente o Diogo Matheus, né? A defesa inteira saiu e o Diogo Matheus ficou paradinho dentro da grande área, né? No primeiro lance, né, quando o Robinho recebe a bola ali na lateral, o Diogo Matheus fica parado, né, Ortiz? Dá total liberdade e na hora do gol o centroavante estava atrás da bola. O Marco Gomes manda para aquele lugar aqui, lado esquerdo de novo. Valeu, Marco Gomes. Outra vez, né? Adriano Carpinedo, boa noite, galera. Hoje sempre Guarani. Um abraço, Adriano. Tamo junto. Escanteio pro Guarani. Bola levantada para a entrada da pequena área. Afasta a zaga do Botafogo. Vamos ver no rebote. Reboteada sobra pro Diogo Matheus. Ele faz o passe pro Richard Rios. Chega a defesa. Jean Victor toca para fora. É arremesso manual pro Guarani, lado direito. Campo de ataque. Diogo Matheus posicionado, tenta o Guarani um golzinho agora para tentar voltar para o jogo, né? Diogo Matheus domina a bola, toca a bola para o Bruno Michel, cruzamento saiu errado, mas deu certo, domina o Bruninho, bate pro gol, a bola desvia, sai a escanteio aos 44,5 do primeiro tempo, Fernandão. Quem sabe no escanteio? Quem sabe, né, Ortiz, a gente consiga marcar um gol. A gente tomou o gol nos últimos 30 segundos contra o Corinthians, tomara que agora a gente faça pelo menos um gol aí no finalzinho do primeiro tempo. Escanteio para o Guarani, Diogo Matheus posicionado. E olha o Guarani despencando na classificação. Ah, meu Deus do céu. A torcida do Guarani aparece só um pedacinho dela ali, né? Gostaria de ver inteira, viu? Escanteio para o Guarani, Diogo Matheus partiu para cobrança. Olha a cabeçada do Genison no cantinho. O goleiro deu rebote, ninguém.
Reboteada pro Guarani, Diogo Matheus cruza de novo na grande área. Não era o Genison não, era o Lucão, Fernandão. Pelo amor de Deus, o Genison nem pra pegar o rebote, Fernando Lovato. Centroavante, tá né, difícil. Ortiz? Centroavante tem que estar no pé do goleiro. A bola né, ficou Ortiz? pingando na frente dele ali, Fernandão, no rebote. Uma bela cabeçada do Lucão ali. Lá vem Guarani. Vem Guarani, cruzamento da esquerda. Olha a defesa do Botafogo querendo entregar. Cleiton vem de imediato. Tá doida pra isso, o problema é que o Guarani não consegue, né, Ortiz, se fazer valer aí das deficiências. Já estamos estourados no tempo regulamentar, mais 4, Ortiz. 4 minutos de acréscimo, vamos então até os 49 no placar, 2 pro Botafogo, 0 pro Guarani, 45,5. Escanteio cobrado pelo Jamerson, tenta o Genison, jogador do Guarani caiu dentro da grande área, o árbitro nada deu, fica com a bola o time do Botafogo, bola recuada. Afasta de qualquer jeito a defesa do Botafogo. É o Lucas Dias, meteu pra fora pro lado que tava virado, Fernando. Bateu, tirou o perigo ali, né, Ortiz? Mas agora a gente tenta fazer uma pressão agora nos acréscimos, né, Ortiz? Mas tá difícil acreditar que o Guarani vai marcar um gol, né, Ortiz? Tá difícil. Tá difícil, quanto mais 2, né? Tá difícil acreditar que faça um, quanto mais 2, né? Impressionante. Pelo menos empatar o jogo, né, Fernando? Impressionante a incapacidade do Guarani em marcar gol, Ortiz. É inacreditável. Pois é, lançamento longo do Guarani para o campo de ataque, afasta a defesa do Botafogo, briga pela bola, briga nada, fez só a sombra da marcação o Jamerson ali, bola com o Botafogo, Osman, ex-peru, Osman meteu bola para o campo de ataque, Diogo Matheus de peito, recua a bola para o Kozlinski, fica com ela nos braços o Kozlinski para o Guarani, 46,5, vai acabar o jogo, vamos até os 49. Quem sabe o Guarani consegue pelo menos um golzinho para dar uma reequilibrada no jogo e voltar com um gás maior aí para a segunda etapa, né? Domina a bola Jamerson, toca a bola para o Lima. Olha, Fernando, pouca participação do Lima na partida. Desculpa, mas o jogador vai se queimando, viu? Vai se queimando. Jamerson, cruzamento dele torto para a grande área, atravessa toda a extensão. Diogo Matheus tentou pegar ali no lado direito, afasta a defesa. A bola sobra para o Lucão, lá no campo de defesa, tá sozinho e ainda assim prefere o recuo para o Kozlinski. Sai com os pés, Kozlinski fora da grande área, toca a bola para o Vilela. No círculo central, Vilela domina, traz o Guarani para o campo de ataque. Passe já no campo de ataque, é para o Lima, se atrapalhou com a bola o Lima, meias baixas do Lima. Abre a bola agora na esquerda para o Jamerson. Jamerson domina a parte para cima da marcação, adiantou a bola, perdeu sozinho. Recupera a bola Jamerson pro Guarani na meia, ele toca pro Bruninho, pro Bruno Michel, tentou a devolução, forte demais. Fácil pro goleiro. Ô, Fernando, na minha época de jogador, quando a gente abaixava a meia, tava pedindo substituição, não era isso? Normalmente era, né, Ortiz? Já tava cansadão quando abaixava a meia, tanto que era com a meia arriada, né, o pessoal falava. O Lima tá pedindo substituição já, ô Cleitão, porque tá com a meia arriada total. Parece, né, Ortiz? E, aliás, parece que já entrou cansado, porque, infelizmente, é uma figura decorativa na equipe do Guarani, o Lima. Aliás, olha, Fernando, eu digo a você que o árbitro teria que chamar a atenção dele imediatamente, porque a caneleira é acessório obrigatório. E a forma como ele tá com as suas meias arriadas, a caneleira dele tá cobrindo o tornozelo. Tá lá embaixo, né, Ortiz? Ele tá com a caneleira, mas tá lá embaixo. Não, segundo o uniforme, tem que usar na canela, por isso chama caneleira, né? Exatamente, o árbitro para o jogo ali para atendimento. 3 minutos já foram dos 4 de acréscimo. Vamos ver se ele acrescenta mais alguma coisa. Jogadores do Guarani pedem para ele dar mais acréscimo. O Mozart falando ali na beira do campo. Ortiz, sopa de groselha, viu? Fala, Fernando. Desculpa, Ortiz, só atrapalhando você. Ele tá analisando ali a subida do Richard Rios, o jogador do Botafogo. Só o VAR tá olhando. Cartão vermelho, né? O VAR tá olhando. É isso aí. Eles não repetem o lance, então não dá pra gente saber direito. O Angelão diz aqui que, na opinião dele, a maior falha foi da Avenida Jamerson. Tá bom, mas o goleiro braço curto também, né, o Angelão, no lance do primeiro gol, né? No segundo gol, então, nossa, um buraco enorme ali na defesa do Guarani. Fez o que quis ali pelo lado direito, no lado esquerdo da defesa do Guarani, já dentro da grande área, cruzou para trás sem ninguém marcando, ninguém nem para desviar a bola para fora ali. O Botafogo dá um show no Guarani. O Botafogo, nas chances que teve, definiu o jogo. O Guarani teve 4 chances e foi incompetente, né, Cleitão? O placar é justo. O Guarani não fez, o Botafogo fez, né? O futebol, ele se rege por aquilo que você constrói e marca, né, Ortiz? Não adianta você construir e não botar a bola pra dentro do gol. Aí o Fernando estava certo na explicação dele, né? O time do Botafogo teve 2 oportunidades, fez 2 gols, o Guarani já teve pelo menos 5. Não conseguiu chegar perto de fazer o gol. Pois é. O Guilherme de Atlanta, o Genison se posiciona atrás da zaga, que saudade do Yuri. E o Vilela tá plantado na área. Eu não acho, não. Acho que o Vilela tá saindo. Tá tentando sair pro jogo.
Não vi participação do Vilela em nenhum momento ruim do Guarani, pelo menos até agora, apesar do Guarani estar mal num todo, né, Fernandão? Sim, o Vilela, ele peca pra mim, Ortiz, na proteção da zaga, é o que a gente falava que o Alan Santos faz muito bem. Posso te interromper? Pode. O pecado é escalar o Vilela. Então, aí, ainda mais de primeiro volante, que as boas participações dele foi de segundo volante, e ele, pra proteger a zaga, ele não protege direito, o espaço ali na intermediária é enorme. Ai, meu Deus, mensagem aqui do Guilherme Sampaio. Bruninho é o jogador mais lúcido do Guarani até o momento. Gênison e Bruno Michel, circenses. E o Rios muito abaixo. Olha, eu diria que o Rios circense também, viu, Fernandão? Richard Rios numa péssima partida até agora. Não acertou nada o Richard Rios. O que a gente fala aqui, né, Ortiz? Ele sai de ser um ótimo segundo volante para um meia comum. Vai pagar o preço, né? Exatamente. Vai pagar o preço de estar ajudando o treinador que não pediu um meia, né? Na montagem do elenco. Chegando mais Botafogo no campo de ataque, o árbitro já cresceu ali, hein? Já temos 6 minutos de acréscimo, ele tinha dado mais um, dizia que iríamos até os 50, já temos 51 minutos, bola recuada para o goleiro do Botafogo, sai jogando com o pé esquerdo, mete a bola lá na intermediária, era tudo que o árbitro queria. Ergue os braços o árbitro, trilha o apito, final de jogo na primeira etapa, o placar... Para nosso desespero, Cleitão, 2 para o Botafogo, 0 para o Guarani. Ortiz, intervalo de jogo lá no Estádio Santa Cruz ou Arena Eurobike, como o pessoal tem chamado agora. O Guarani criou, o Guarani não fez. O Botafogo criou, o Botafogo fez. Placar parcial lá em Ribeirão Preto, 2 para a equipe do Botafogo, 0 para a equipe do Guarani. Ortiz, vai ser complicada a coisa. Vamos ver se alguém do Guarani fala aí, né, Fernandão? Mas um primeiro tempo onde o Guarani se complicou sozinho, né? Sozinho, Ortiz. Antes do primeiro gol do Botafogo, o Guarani teve pelo menos 4 oportunidades ali para fazer o gol, né? E aí, numa falha de marcação, uma falha do Kozlinski, o Botafogo abriu o marcador e depois deu aquele knockdown. Aí o Guarani já tomou o segundo logo em seguida, numa falha pela esquerda, o Botafogo se aproveitou das oportunidades que teve, ninguém acompanhou, nem o centroavante nem o Robinho, e acabou saindo o segundo gol. Pois é, Cleitão, difícil, né? Difícil acreditar que esse time vai voltar para o segundo tempo com um espírito diferente, o prejuízo já é grande, né? Ortiz, uma coisa tem que ficar muito claro, eu pelo menos não notei ali um time do Guarani apático, eu vejo um time que até tenta, o problema do Guarani é falta de qualidade, o Guarani montou um time fraco tecnicamente, o Guarani montou um time carente, o Guarani montou um time com peças erradas, tá sofrendo porque tem 5 desfalques? Tá sofrendo, mas também são 5 desfalques, talvez não o Giovanni Augusto ali, que pode dar um toque de qualidade, mas um time que não vai conseguir chegar a lugar nenhum simplesmente porque é fraco, e a gente está deixando isso muito claro na partida de hoje. A gente teve ali algumas chances, agora com o Gênison de centroavante, tendo o Jamerson fazendo a marcação lá no lado esquerdo, o Diogo Matheus que tropeça na bola e sai, fica complicado. Vamos ouvir o Bruno Michel falando pelo Guarani. Sim, a gente veio com um propósito de jogo muito bom, a gente sabia que o time deles trabalhava um time de contra-ataque, a gente teve 3 chances ali para ampliar o placar, não conseguimos finalizar ali bem. Agora é ver o que o professor Moço tem para falar e voltar para o segundo tempo para procurar um empate ou então uma vitória. Bruno, boa noite. Você já fez muitos gols aqui no Santa Cruz, só que do lado do Botafogo. Hoje, o que você acha que falta para marcar um? A gente treinou bastante aquela bola para trás ali, eu tive uma oportunidade de poder fazer o gol. Não fui feliz. Agora é trabalhar, ver o professor tem que falar para a gente voltar agora pro segundo tempo e poder ir para tal fazer o gol e vitória. Muito obrigada, Bruno Michel do Guarani. Tá aí, Fernando, Bruno Michel falando, ele que perdeu um gol claro logo no primeiro minuto de jogo, né? Era só chegar chapando, errou o chute, fez lambança ali. Concorda com o que ele falou, Fernando? Concordo, Ortiz, o Guarani perdeu 3, 4 gols, né? Como você mesmo corrigiu. Na cara, ele assumiu que ele perdeu o gol ali também na chapada e bobeou lá atrás. Futebol é isso, né, Ortiz? É dentro da rede. E o Guarani, infelizmente, não foi feliz e falhou lá atrás, mais uma vez, em bolas ali pela esquerda, né? Pois é, cara. A verdade, Cleitão, é a seguinte: o Guarani vai pro vestiário com um prejuízo imenso de 2 gols contra no seu balaio, Cleitão.
Ortiz, e o grande problema é que, como a gente tradicionalmente analisa aqui nos nossos intervalos, fica até difícil de falar assim, o que o Guarani precisa? Você alteraria alguma coisa? Até alteraria, mas eu sinceramente não consigo ver nesse Guarani um poder de fogo e mais, né? Principalmente a maior carência do Guarani, um poder de criação que seja capaz da gente ter uma mínima expectativa de virar o jogo. Vamos torcer muito para que a postura do Guarani mude, para que as chances criadas não sejam desperdiçadas, mas muito complicado, porque para mim hoje vai deixando muito escancarado a falta de qualidade do elenco do Guarani, Ortiz. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Web Planeta Guarani. Na volta a gente vem com mais um pouquinho de análise dessa primeira etapa, o que o Guarani deve fazer para tentar voltar para o jogo e também com a mensagem, né? O pessoal no YouTube deve estar bem bravo e o pessoal no WhatsApp aqui está bem bravo também. O intervalo é rapidinho, 2 minutos e 20, e eu volto já já com o Cleitão e o Fernandão analisando esse primeiro tempo de, por enquanto, Botafogo 2, Guarani 0. Um show de beleza pro seu lar, é Arroz e Pisos, economia e qualidade, é a certeza de encontrar o melhor preço da cidade, agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar, é Arroz e Pisos. Você em primeiro lugar, Arroz e Pisos. Bugre Online é o seu programa diário de informações aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira a gente abre os microfones ao 12:30 e vamos para 1 hora de notícias, resenha, opinião, entrevistas. Tudo que rolar no Bugre você tem no Bugre Online. É só acessar a Rádio Web Planeta Guarani e se manter bem informado. Compartilhe com todos os seus amigos, venha conferir. Bugre Online, o nosso programa de notícias da Rádio Web Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Boa noite, Bugrão. É o nosso programa especial da Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta você tem sempre a melhor resenha, o melhor bate-papo, sempre descontraído, de bugrino para bugrino, contando para você as novidades e debatendo com todos os nossos amigos. Venha conferir. Boa noite, Bugrão. Esse é para você não perder absolutamente nada. Toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite. Às terças e quintas das 19 às 21 horas. Esse é o Boa Noite, Bugrão. Esse programa tem tudo, menos pauta. Não perca. Guarani. Voltamos, intervalo de jogo na Rádio Web Planeta Guarani. O placar lá em Ribeirão Preto, por enquanto... Botafogo 2, Guarani 0. Uma partida estranha, né? O Guarani parecia ter vindo com força total ali para o início da partida. Teve boas oportunidades para abrir o placar. Poderia ter feito até um placar dilatado, Fernando. Me atrevo a dizer que o Guarani teve a oportunidade de definir o resultado com 10 minutos de jogo. Foram 3 chances claras, era fazer os gols, definir a partida e depois administrar o jogo. Mas mais uma vez não teve competência para isso e aí tomou 2 gols do Botafogo e perde o jogo por 2-0, Fernando. Ortiz, hoje incompetência tanto na frente como atrás, né? A incompetência na frente de não marcarem os gols e as oportunidades que apareceram e também de ter tomado os gols. Então, assim, se a gente analisar bem, o Guarani até criou oportunidades, algumas nos erros do Botafogo, que errou demais também ali na sua zaga, mas criou oportunidades. Hoje a falha, a incompetência, acho nem tanto na criação, mas sim na finalização, né? Ali com o Gênison, Bruno Michel, todo mundo ali que teve a sua parcela de contribuição nas finalizações. O Guarani perdeu oportunidades claras, principalmente o Gênison, porque um centroavante não pode perder aquele tipo de gol.
E depois na zaga, sem proteção nenhuma, Kozlinski falhando. A gente tá vendo aqui os melhores momentos. O Botafogo já tinha feito 2 ou 3 chutes ali e depois saiu o gol. Então precisa tomar cuidado, que hoje foi falha na frente e atrás, Ortiz. A mensagem aqui no nosso WhatsApp, o Rafael Godoy. Boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleitão. Felipe Crisman já. Gênison não dá mais. E esse boi cansado do Diogo Matheus não serve nem pra várzea. Já tá na hora de colocar o Tony pra jogar? Pergunto pra você, Cleitão Vendemiato. Ortiz, eu não sei se o Tony traria uma outra segurança. O fato é que o Kozlinski, até naquela bola mesmo ali que acabou desviando, você vê que ele vai pra dentro do gol, fica meio perdido. É estranho, né? É estranho. Em relação ao Gênison, eu concordo. Pra mim, o Gênison, ele não consegue acrescentar nada à equipe do Guarani, Ortiz. É bem complicado a gente contar com uma necessidade de virada, tendo o Gênison como centroavante, infelizmente. Felipe Crisman, então, pede passagem, tô certo, Cleitão? Tá certo? Felipe Crisman pelo menos é um fator novo, Ortiz. Ele pelo menos vai me causar o benefício da dúvida. O Gênison eu não tenho dúvida nenhuma. Ele não consegue ser capaz de criar os gols pro Guarani. Juliano Senatore, um abraço, Juliano. Cara, tivemos 3 chances claras pra marcar. Na verdade foram 4, né, Juliano? A zaga dos caras é lenta, nosso ataque é inoperante, sem competência. Agora o Kozlinski é um tiranossauro Rex. Me toma essa. De verdade, Fernando, por mais que eu reconheça o erro de marcação pelo lado esquerdo do Guarani, no primeiro gol, o Kozlinski, como eu falei no lance da narração, o goleiro que joga adiantado tem que se garantir, Fernandão. Então, Ortiz, o Kozlinski tem uma mania de não ir com a mão trocada, né? Ou ir com a mão trocada e acaba não chegando. Agora passou o replay aqui do gol, a bola realmente foi bem colocada, mas ele deveria estar melhor posicionado, porque da onde ele estava não tinha como pegar mesmo, mas se ele tivesse um pouco melhor posicionado, com certeza ele pegaria essa bola, Ortiz. Ô Gilberto Quinalha, Ortiz, o que é isso? Depois ele manda um PQP aqui que a gente abafa o caso. Também quero saber, viu, Gilberto? Mário Peria, boa noite, Fernandão, Cleitão e Ortiz. Estamos aqui em Souzas ouvindo mais uma jornada. Vamos virar. Mário Peria, se virar hoje, olha, a penitência tem que ser grande, hein, Cleitão? Tem, viu, Ortiz? Tem mesmo, porque o Guarani não consegue dar mostras de que tem qualidade ofensiva para isso. É isso aí. Olha o Atílio de Portugal com a gente. Boa noite, planeta. Vamos juntos acompanhar uma vitória importante do Bugrão. Já era para estar 3-0. Depois, parabéns pela transmissão do YouTube. Ficou show, obrigado. O Bugrão tá dominando Portugal. Temos 2 agora aqui participando conosco, o Atílio e o William. E depois já solta um PQP Guarani, um monte de boquinha com zíper, que tá soltando cobras e lagartos o Atílio, viu, Fernando Lovato? Ortiz, a gente também, né? A gente começou ali empolgado, com os 10 minutos, falando, hoje vai ser. Infelizmente, mais uma bobeira fez a gente broxar de novo, né, Ortiz? No comecinho do jogo, no momento que o Guarani estava bem na partida, o Neto dizia boa noite a todos os bugrinos. Tô na audiência com vocês, se caprichar um pouquinho a gente vence com folga, mas tem uns e outros aí que só por Deus. Abraços. Depois, já perdendo o jogo, né? 10 minutos depois, esquece, voltamos à nossa realidade. Ô Fernandão, rapidamente, o Guarani me pareceu fazer 10 minutos de um jogo muito bom, no máximo 15 minutos, e depois sumiu em campo, Fernando. Então, Ortiz, o Guarani começou bem, com velocidade, o Bruninho ali pela esquerda com o Jamerson, né? Criando as oportunidades, cruzamentos, acontecendo as situações e depois não sei o que acontece. Mais uma vez, um apagão. E nem dá pra falar que fez marcação alta e cansou, porque não tava fazendo, mas sim tava conseguindo os espaços. E depois, de uma forma estranha, para de criar, né, Ortiz? É difícil. Nada de movimentação de volta aí, Fernando? Não, ainda tá no reclame aqui, Ortiz. Então vamos lá, vocês sabem que eu tô aqui no meu escritório de verão, né? Fumando e falando. Vamos lá, o Bruno Melo, boa noite, meus amigos. Eu avisei que o time era fraco, todo mundo avisou, né, Bruno Melo? Só o Guarani que não viu isso, né? Sem meio e sem ataque, o técnico é ridículo, sinal de alerta ligado e brigar para 12 pontos para não cair. O Gênison não serve nem para jogar solteiro e casado, oremos. Pra mim, como eu falei num dos programas aí, então o Gênison pra mim é o casado pesado jogando e atrapalhando o time de solteiros, né? É isso, Ortiz, é bem isso mesmo. Ele não consegue contribuir, ele não consegue correr, ele não consegue chegar nas bolas. Quando chega, aquele gol que ele perdeu ali da marca do pênalti é um gol que um centroavante não pode perder, Ortiz. Não pode, é inaceitável. O Wellington do Arquibancada Guarani tem que trocar 3 no intervalo. Sai Lima, Bruno Michel e Gênison, entra Neilton, Rafael e Felipe.
E aí dá tudo que o Botafogo quer, que é espaço e liberdade, sem ninguém marcando no meio campo, né, Fernando? Exatamente, eu faria 4 substituições ali, tiraria até o Diogo Matheus, porque também tá certo que no ataque ele vai até bem, cruza alguma coisa boa, mas na hora da defesa ele é muito ruim, Ortiz. Não é possível o Lucas Marques ser pior. Mas vamos fazer uma análise aqui, vai. Nós vamos tirar aqui o Lima, o Bruno Michel e o Gênison. Nós tiramos 2 atacantes e um volante e colocamos 3 atacantes em campo. Nós vamos ficar com 4 atacantes e ninguém marcando e ninguém armando esses caras, Cleiton Vendemiato. Vai funcionar? Esse é o grande problema, né, Ortiz? A gente tá aqui falando da incapacidade, e eu concordo que o Gênison, para mim, é um dos piores jogadores em campo da equipe do Guarani hoje, só que tudo isso se resume na ausência que nós temos de um meia de criação, né, Ortiz? A única jogada que teve de meia, quem fez foi o Jamerson, naquela jogada em que ele deixa 2, 3 para trás, pifa o Bruninho, que depois ainda ficou olhando pro tornozelo ali, por conta do lance anterior, simplesmente porque ele não conseguiu chegar na bola, é muito pouco. Pois é, Fernando, responde pro Ricardo Tartari aqui. O time é um espelho do seu treinador no jogo de hoje, sem vontade. O Mozart estava extremamente sem vontade na entrevista pré-jogo, né, Fernando? Eu até comentei aqui do seu lado, né, Ortiz? Falei, parece desanimado o Mozart, e o Guarani foi assim também. Os primeiros 10 minutos ali começou a querer alguma coisa ali, mas depois foi retornando à realidade e começa aqui o segundo tempo. Vai lá, Cleitão, vai você, meu amigo. Vamos lá, começando o segundo tempo de jogo aqui no estádio Santa Cruz, vem tentando se articular a equipe do Botafogo, sobe de cabeça lá atrás, a zaga do Guarani afasta a bola, cai com o Richard Rios no meio de campo, ele faz boa abertura aqui pro Jamerson, vamos Jamerson, tá faltando você Jamerson, ele vem carregando a bola pro campo de ataque, toca um pouco mais atrás, domina a bola, Richard Rios, ele gira sobre a marcação, chama o Castan no campo de defesa, ele cruza a linha demarcatória do meio campo, tem que tentar alguém ali, não vê ninguém como opção, toca curto pro Gênison, ele faz o passe curtinho também para o Richard Rios, que recua de novo pro Castan, ele vai tocando os 3 ali, Jamerson, Richard Rios e Castan, e ninguém abre para receber, é impressionante, ele toca a bola agora mais atrás com o Leandro Vilela, a bola já tá lá do lado direito, domina a bola, Lucão vai tentando colocar o Guarani de novo no campo de ataque, ele pisa na bola, toca curtinho com o Lima, recebe de volta o Lucão, abre lá pela direita com o Diogo Matheus, não tem com quem tocar, todo posicionado atrás da linha da bola a equipe do time do Botafogo, e o Guarani não vai conseguindo ter poder de penetração, vem tocando bola o Castan já no campo de ataque, faz abertura aqui pelo lado esquerdo com o Jamerson, ele dá um drible de corpo, tenta se livrar da marcação, chama a presença do Richard Rios, o Richard Rios vira de costas para marcação, chama mais atrás o Leandro Vilela toca de lado ali dentro do círculo central para o Lucão, e vão tocando bola, aí olha só o resultado, volta lá atrás com o Kozlinski, que vai dominar a bola com os pés, sem poder nenhum de penetração na defesa do Botafogo. Vai com você, Ortiz. Maurício Kozlinski toca a bola para Lucão, curtinha na intermediária defensiva do Guarani, abre a bola para Castan no lado esquerdo, tem liberdade o Castan, passe para o Jamerson já no campo de ataque, domina atrás o Guarani para o campo de ataque, prende a bola e recua para o Richard Rios, toque curtinho do Rios, é pro Bruno Michel, lançamento do Bruno Michel pro Jamerson correr na esquerda, tem liberdade o Jamerson, chegou cruzando a bola para a marca do pênalti, o Gênison se atrapalhou com a bola, Fernando Lovato. Tirou a bola, né, Ortiz? Ele deu uma de zagueiro ali, tirou a bola, e o Guarani sem nenhuma substituição, Ortiz. Nenhuma substituição, ninguém mexeu. O Botafogo também, né, Cleitão? Mesmo time. Mesma equipe, nenhuma substituição. E o Gênison agora achou que era o Pedro na partida contra o Palmeiras hoje à tarde, quis fazer de calcanhar. Pois é, o Pedro fez um gol de chapinha de pé ali, sei lá eu como é que eu chamo, chaleirinha, né, Fernandão? Pode ser, né? Pode ser chaleirinha, né, Ortiz? Mas comparar o Pedro com o Gênesis, não, ninguém tá comparando. Mas não tem qualidade nem pra fazer isso. Muita mensagem lá no YouTube, hein, Fernandão? Você não deu nenhuma atenção pros caras, hein, Fernando Lovato? Você esqueceu do seu serviço, hein? Vem chegando o Guarani, o Guarani. É, o Guarani mesmo, vem chegando o Guarani ali, afasta a defesa do Botafogo. Ufa, tira o perigo de lá o time do Botafogo. Castan ajeita de cabeça, toca pro Jamerson na lateral esquerda, ele traz o Guarani em velocidade pro campo de ataque, para a bola de novo. A jogada do Jamerson é sempre a mesma, ele vem em velocidade, para a bola e toca de lado pro Richard Rios. Richard Rios inverte a jogada na direita pro Diogo Matheus, domina na lateral, Diogo Matheus se aproxima da lateral da grande área, corta, prende a bola, toca mais atrás, Bruno Michel domina pro Guarani, vem cruzamento dele no segundo pau, pra ninguém. Pra quem que ele cruzou? Será que foi pro Tomás, fotógrafo do Guarani atrás do gol, Cleitão?
Ah, ele cruzou para o espírito zombeteiro, só pode, Ortiz. Não tinha ninguém lá do lado, ele conseguiu jogar a bola pela linha de fundo em tiro de meta pro Botafogo. Pelo amor de Deus, paga um pouquinho só do YouTube aí, Fernandão, só registrando a passagem do pessoal. Olha lá, o Marco Antônio, o João Godoy, Ortiz, o Ayrton Prete, precisamos ganhar. Isso tudo antes de tomar o primeiro gol. O Júnior. Tá difícil, Ortiz, o negócio tá... Você esquece do seu serviço, pô? O Marco Antônio, o Severino, Ortiz, boa noite, boa narração a toda a equipe, o João Godoy, o juiz tá meio atrapalhado, mas o juiz não teve culpa de nada, atrapalhou não, nós em 2 lances, né? O Guarani chegando, Fernandão, domina a bola ali, o Bruno Michel invade a grande área, fez um sarceiro, levou pra linha de fundo... como disse o narrador lá da transmissão do Premier, acabou o campo, Cleiton Vendemiato. Ele só esqueceu que tem a linha de fundo, né? Mas eu achei que teve um desvio. Pra mim foi escanteio, Cleiton. Pra mim escanteio e é escanteio pro Guarani, né? Escanteio lá pelo lado direito. Agora tá precisando colocar aquela música, chuta por gol de bico, Lazarento. Tá de qualquer jeito, né? Faz o gol, pô. Feia não fazer o gol, né? Escanteio pro Guarani, Diogo Matheus cobra, a bola sai na entrada da pequena área. O Genison todo estabanado, a bola fica viva ali dentro da grande área, ainda vai pro Castan. O árbitro marca perigo de gol pro time do Botafogo, Fernandão. Parece que parou ali, ó, o juiz tá chamando, parece que sentiu, Ortiz. Toque de cabeça, paga mais aí, YouTube. Vamos lá, o Saulo Capanema, bora Bugre, coloquei Milão na sua vitória. Meu Deus, Saulo do céu. Marcelo Daniel, Bruninho, Gênesis, Bruno Michel, não dá mesmo, viu? Marco Antônio, o Guarani não fez nada o jogo todo, tá dormindo. Comecinho fez, depois não. O Júnior também, se perder hoje, joga a toalha, o técnico fraco, diretoria sem vergonha. E começou. É o Júnior de Jacareí, né? É o Júnior de Jacareí. E o Egberto Limeira Ortiz, ó, esse eu não vou nem falar. O Marco Antônio Gomes aqui, ó, Jamerson de 2022 sumiu. 2 gols do lado dele, mas o forte dele também não era defender, né, Ortiz? O Dantas também falando bastante aqui, ó, mudar o time urgente, não, já não mudou. Pera aí, o Marco Antônio Gomes diz aqui, time sem vergonha, essa é a verdade, vamos rir pra não chorar. O Jamerson de 2022 sumiu, depois 2 gols do lado dele, essa você já leu, pode seguir daí, Fernando. Ó, o Guilherme Macedo, vai fumar, Ortiz, o Ortiz foi. Já fui, já voltei, mas o Fernando me avisou que o jogo tava começando, pô. O Dantas também aqui falando, mudar o time urgente para o segundo tempo. Bruno Michel péssimo, a gente já falava isso. E nós laterais não temos banco. O Dantas, hora de tentar o Felipe, a gente falou também, né, Ortiz? Pois é. E o André aqui, por último, André do Fala, Centro. Fernandão. Fala, Fernandão. Pronto, Ortiz, paguei. É isso, a gente não faz mais bullying aqui, né, Coitão? Coitão dormiu. Jamais. Olha o buraco patrocinado do Coitão. E o buraco do Coitão é um oferecimento Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Um abraço, Dr. Pedro. Dr. Rafael devem estar nervosos lá em Fernandão com esse resultado do Guarani, hein? Ortiz deve estar nervosíssimo, porque a gente aqui também, porque o futebol do Guarani voltou o segundo tempo, parece que não muda nada, né? Mas o treinador não vê a necessidade de mudança nem nominal no time, né, Coitão? Tá satisfeito o Mozart com o rendimento da equipe, né? Parece que sim, né, Ortiz? Tá inclusive tranquilo. Agora há pouco apareceu ele na beira do gramado ali. Me parece bem tranquilo quanto aquilo que o Guarani tá rendendo dentro de campo. Ele quer desempenho, né, Ortiz? Não tá querendo resultado. Pois é. Vem Guarani desempenhando. Diogo Matheus toca a bola para o Richard Rios no círculo central. Domina Richard Rios, passe mais atrás para o Luciano Castan, traz o Guarani para o campo de ataque, abre bola para o Jamerson aqui na esquerda. Tem a passagem do Bruninho, ele prende a bola e toca de lado para o Richard Rios. Richard Rios deu a pifada para o Jamerson, forte demais. Ele evita a saída da bola, consegue ficar com a bola, encara o marcador ainda. O Jamerson perto da bandeirinha de escanteio, toca atrás para o Richard Rios. É para cruzar para a grande área, Rios. Não tem capacidade, não tem o passe, não tem o lançamento, não tem o cruzamento. Toca de lado para o Vilela, Vilela toca para o Lucão para Diogo Matheus. Olha o boi cansado. Domina a bola Diogo Matheus. A camisa do Diogo Matheus deve estar pesando uns 30 quilos já de tanto suor. Tocou a bola ali pro Bruno Michel e o Bruno Michel caiu. Se espatifou sozinho no campo de ataque, Fernandão, e armou um contra-ataque pro time do Botafogo, ó. Osman toca a bola aqui na esquerda, vinha chegando o Botafogo, corta a zaga do Guarani, era o Robinho que vinha perigosamente aqui pelo lado direito, afasta a defesa do Guarani, Jamerson fica com ela dominada, toca a bola de lado pro Castan, invertida de bola do campo. Bota o Castan de meia, pelo menos ele sabe dar umas invertidas de bola, né, Fernandão? Tem mais técnica ali pra invertida de bola do que todos no meio, viu, Ortiz? E mais uma vez, há quase 10 minutos, o Lima sumido, Ortiz. O Lima entrou em campo, então ele tá em campo porque eu tô vendo ele aqui com a camisa 8, mas agora pelo menos tá com a meia levantada, né?
Pelo menos isso, né, Ortiz? Agora participar é impressionante, né? Eu acho que o Lima, ele participa tão pouco que nem os jogadores também chamam ele pra jogar. Pode ver que às vezes ele tá livre, o pessoal nem passa a bola pra ele. Café com leite total. Richard Rios agora levou uma rasteira da perna direita, né, Fernandão? A direita tocou na esquerda e ele caiu esborrachado ali no chão. Impressionante, né, Ortiz? É que eu falo, ele ali de técnico, de meia não vai dar certo, né, Ortiz? E ó, Ortiz, pra quem acha que o Diogo Matheus tá cansado, o Lucas Marques nem no banco tá, hein? Então, não tem lateral no banco hoje. O técnico é sensacional. Deus, o treinador do Guarani é sensacional. Sai trocando passes o time do Guarani. Tem um amigo perguntando aqui quando é que o Giovanni Augusto volta. Nós não sabemos, o Guarani não informa nada, nem a lesão dele, qual tipo de lesão ele teve. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês a nota enviada pela assessoria de imprensa do Guarani para que a gente pudesse saber a situação do departamento médico, né, Fernandão? É ridículo isso, Ortiz, é ridículo o Guarani informar tempo de lesão, ou a lesão, que músculo. Que, aliás, quem falou no músculo foi o Pastana, né? Vem chegando o Botafogo pelo lado esquerdo, cruzamento no meio das pernas, aparece no último instante ali o Castan. Mete, é o Lucão, mete a bola para fora, escanteio para o Botafogo, lado esquerdo, nota do departamento médico. Bruno José, Derek e Giovanni Augusto continuam em recuperação. Nicolas Careca, lesão muscular, está fora do jogo. Que bela, né, Ortiz? Esclarecedora a nota. Né? A gente vai saber o que aconteceu, o que está acontecendo, aliás. Pois é. Escanteio pro Botafogo, hein? Lado esquerdo, vem bola pra grande área. 10 minutos de jogo, segundo tempo, 2-0 pro Botafogo pra cima do Guarani. Bola levantada pra marca do pênalti, ganhou de cabeça, meteu a testa na bola, jogou pra fora. Era o Jean Vitor, lateral esquerdo, cabeceando. Ganhou de cabeça, meteu pra fora, Cleitão, sem perigo, tiro de meta pro Guarani. Tiro de meta, né, Ortiz? Mais uma vez até conseguiu ganhar pelo alto, a bola saiu sem direção nenhuma, se perdeu pela linha de fundo, vai tentar sair jogando no campo de defesa a equipe do Bugre. 29 mensagens aqui, Fernandão. 29 ouvintes aguardando leitura da mensagem, viu? Tem muita gente. Revoltado, né, artista? Todo mundo revoltado. Hoje nós só vai embora amanhã mesmo. Eu vou te dar parabéns aqui depois do jogo, viu, Fernandão? Parabéns pelo seu aniversário, né? Pelo aniversário, porque o Guarani, que presente, né, artista? Falta agora pro Botafogo, Tosin. O Guarani não fez nada no jogo. Quando teve a chance, perdeu. Como falei antes, o Mozart fala muito e tá fazendo pouco. O Eduardo Oliveira, cartão amarelo pro Lima. Tá vendo? O Lima apareceu no jogo, Fernandão. Apareceu com um cartão amarelo, né, Ortiz? Mas que coisa, hein? Chegou atrasado ali. Olha, não sei não, viu? Chegou por cima na canela. Tem VAR, né? Tem VAR. O Eduardo de Oliveira, boa noite, Ortiz. É vergonhoso o futebol do Guarani. Verdade, concordo. Absolutamente vergonhoso. Daniel da Califórnia, fora Mozart, simples assim, é teimoso, 4-3-3 até quando? Escalação equivocada, Vilela como titular é um absurdo, fazer os 12 pontos o mais rápido possível. O Ednei de Valinhos, time medíocre, não faz 12 pontos nem a pau. Pode começar a rezar, olha o ânimo da torcida do Guarani ali na arquibancada. A torcida é o espelho do time, Cleitão. A torcida é o espelho do time, aí o Mozart vai pra coletiva dizer que o torcedor que foi lá ficou sentado. Quer apostar, Cleitão? Esse é o grande problema, né, Ortiz? Você vai vibrar de que maneira? Vendo o time apático em campo, um time que perde por 2-0, com o Botafogo dando campo pro Guarani, porque para ele o resultado já tá construído. E nem com o campo ao seu dispor o Guarani consegue criar, fica complicado. E o pior, a gente já vai para 12 minutos e nada, você não vê uma mexida, uma movimentação no banco de reserva. O que é pior, você não vê o Guarani com presença ofensiva até agora. Lembrando que o Guarani precisa fazer pelo menos 2 gols para empatar o jogo. E o Ednei diz que pode começar a rezar para ter 2 times pior. Tô rezando, Ednei. Para quem tá no YouTube tá vendo, eu tô com um terço na mão aqui, né, Fernando? É orar e jejuar, gente. Orar e jejuar, porque o Mozart vai falar dos desfalques e tudo mais, mas aí é a responsabilidade dele de fazer um elenco, ele com o Pastana para substituição e fazer um jeito diferente de jogar, e não do mesmo jeito com outros jogadores. Ricardo Miranda, mais um ano de sufoco. Elenco limitado, professor Pardal de técnico. Vai dizer de novo que a culpa é da torcida. O Duzão, técnico do Bugre, vai dizer que foi um grande primeiro tempo. Placar justo, temos que no mínimo empatar, pois já perdeu o primeiro lugar do grupo, estamos perdendo o segundo também. Perdemos na rodada anterior o segundo lugar, Duzão. A gente já entrou em campo na terceira colocação, viu? E agora a gente corre o risco de ficar 3 pontos atrás do Mirassol, se o Mirassol vencer o seu confronto dessa rodada. O Edu Boca, qual será? Desculpa na entrevista, será que, se é que vai ter? A verdade é que ganhamos do Santos só por ser um dos piores times deles de toda a história. Não temos nada para apresentar, a não ser vergonha. Valeu, Edu.
Vem chegando o Guarani, Vinha. A zaga do Botafogo chega cortando, a bola sai, arremesso manual para o Guarani, lado direito, campo de ataque. Diogo Matheus posicionado ali para cobrança. Toca a bola ali no meio de campo, o time do Guarani, Richard Rios. Faz a bola chegar para o Castan. Castan vem como meia, lá. Falei que ele tinha que vir como meia. Toca a bola para o Jamerson. O Jamerson fazendo a jogadinha dele. Traz a bola para o meio. Traz a bola para o meio. O corredor tá aberto aqui na esquerda, Fernandão, mas ele leva a bola para o meio, viu? É impressionante, né, Ortiz? É como os jogadores tomam decisões erradas dentro do campo. Depois ele acabou fazendo a falta ali. Merecia até um amarelinho, Bruninho, viu? Puta vida, rapaz. Nós temos quase 15 minutos de jogo já, Cleitão. E nada de mudança nesse time, Cleitão. Nada, Ortiz, nada. E aí a gente vê o quanto o Mozart se perde, né? Poxa, não é possível que ele consiga vir. Aliás, agora vão ter duas alterações, né, Ortiz? Tá saindo o camisa 8 Lima, agora aleluia. Para a entrada do camisa 20, Iago. E tá saindo o Leandro Vilela para a entrada do camisa 12, Alan Santos. Volantes por volantes, Ortiz. Ele trocou 2 volantes, precisando fazer 2 gols para empatar o jogo, Fernando Lovato. E 2 volantes defensivos, né, Ortiz? Isso que é o pior. Eu não sei que ele encasqueta desse Iago ser um segundo volante. É malemar um primeiro volante ruim ainda. Ele quer colocar o cara de segundo volante. É impressionante. Vergonha. Vergonha, 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 vergonha. Pra que levar o Felipe Crisman, Fernando? Só pra ilustrar o banco de reserva, Fernandão? O problema tá no ataque, né, Ortiz? Não tá no meio de campo. Precisa atacar. E ele substitui 2 volantes que nada produziram. O Alan Santos até sim, mas o Iago até nada. Aí eu não consigo acreditar nisso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não acredito. Recupera a bola o time do Botafogo num erro de saída de bola do Guarani. Bola enfiada aqui no lado direito. Robinho domina pro Botafogo. Vai se aproximando da lateral da grande área. Tocou a bola, recebe a bola lateral direito do Botafogo. Corta, toca pra trás. Domina a bola o camisa número 8 do Botafogo, Felipe Souto. Inverte a jogada na esquerda. Domina a bola lateral esquerdo, que é o Jean Victor. Vai trocando passes o time do Botafogo sem pressa nenhuma, sem pressa nenhuma. Sem pressa nenhuma, sem pressa nenhuma. Então repete pra mim só quem saiu do Guarani primeiro. Quem saiu foram 2, Ortiz. O camisa 8 Lima e o camisa 5 Leandro Vilela. No lugar do Lima entrou? No lugar do Lima entrou o camisa 20 Iago. Iago. E no lugar do Leandro Vilela? O outro volante, camisa 12, Alan Santos. Alan Santos no lugar do Leandro Vilela. Essas 2 mudanças. Fernandão, eu não entendi, de verdade, eu não entendi. Você consegue encontrar alguma justificativa para essas 2 mudanças? Nenhuma, Ortiz. Ele vai liberar o Richard Rios, obviamente, que de meia eu já falei que vira um jogador comum. Em vez dele recuar o Richard Rios, né, para ele sair com a bola, não, ele vai adiantar o Richard Rios. Ortiz, olha, é uma lambança, é uma falta de leitura de jogo. E aí o que acontece? Coloca 2 volantes, olha como a bola fica. Não tem saída de bola. Ficar trocando passes ali na intermediária até o final do jogo, gente. Vai ficar trocando passes. Olha o Richard Rios, passe errado, dele armou o contra-ataque do Botafogo e é perigoso, hein? Recebeu a bola o time do Botafogo, vem pro campo de ataque com o Robinho, tropeçou na bola, aparece Lucão, faz a cobertura pro Guarani, fica com a bola dominada, gira o corpo, toca pro Richard Rios, ele gira o corpo dentro da grande área, vai querer sair driblando dentro da grande área, meu Deus do céu, deu certo, toca pro Diogo Matheus, olha o boi cansado, levanta a cabeça Diogo Matheus, vai tentando trazer o Bugre pro campo de ataque, avança, rompe a linha demarcatória do meio de campo, toca a bola ali pro Bruno Michel. O que aconteceu com o Bruno Michel, Cleitão? Chegou a cobertura da defesa do Botafogo e o Bruno Michel fez o quê? E o Bruno Michel achou que era competição aquática e mergulhou na piscina da Arena Eurobike. É uma brincadeira, uma piada de mau gosto o Bruno Michel também, hein? Pelo amor de Deus. Essa vai pro Moza. Agora é pro Bruno Michel. Agora pro Rodrigo Pastana. Agora pro Ricardo Moisés. Agora para todo o CA do Guarani. Agora faltou dedicar uma, Fernando, para todo o elenco, Bugrino. Eu só vou poupar os da base.
18 minutos e 20 segundos de jogo e a mudança do Mozart foi colocar 2 volantes em campo. Tempo e placar. Lá em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A1. No placar, Botafogo 2, Guarani 0. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Tem mudança no Botafogo aí, Coitão? Consegue trazer pra gente? Tem sim, Ortiz. Diferente do Guarani, a mudança é no ataque. Saiu camisa 9, Salatiel, para a entrada do camisa 19, Caio Dantas. E terminou lá em Bragança Paulista, Red Bull 0, Santo André 1. Lá. Aí, Fernandão, o Botafogo troca um atacante pro outro. O Salatiel sentiu, né? Entrou o Caio Dantas, que foi artilheiro da Série B. Salatiel, o autor do segundo gol do Botafogo, né? Exatamente, que foi. E entra o Caio Dantas, que foi artilheiro da Série B. Há 3 temporadas. 2020, né? E o Guarani nada, Artis. Nada de colocar os meninos ali, pelo menos, para dar uma velocidade. Impressionante o péssimo jogo do time e do Mozart. É isso aí, tá feia a coisa, tá bravo o negócio, viu? Tá bravo. Recupera a bola o time do Guarani. Nossa, olha o passe do Bruninho, enfiada de bola agora no lado direito. Cleitão, eu desisto, Cleitão. Não tem como narrar isso aí, Cleitão. Não tem, Ortiz. É muito difícil. O time do Guarani é um time completamente entregue, um time que não vibra, um time que não busca. O time que tá com 2-0 atrás no placar, ele precisa no mínimo mostrar que tá tentando fazer alguma coisa, Ortiz. E olha que você tá sendo paciente, não veio nem vinheta de circo até agora. Não vou brincar de circo não, Cleitão. Não vou brincar de circo, né? Não. Eu acho que a coisa é séria demais. A coisa é séria demais. O que eu vou fazer agora é tirar o fundo de torcida e colocar isso aqui pra torcida, quer ver, ó? E nós vamos assim até o final do jogo ou até o Guarani minimamente reagir em campo, Fernando Lovato. Ortiz, um time que tá perdendo de 2-0, parece que tá ganhando de 2-0, né? É um time que não vai pra frente, não ataca, não adianta suas linhas. É um time morto dentro do campo, principalmente no segundo tempo. Olha, Ortiz, perder faz parte do jogo. Agora, perder do jeito que o Guarani tá fazendo é vergonhoso, é ridículo e precisa tomar uma providência urgente, porque isso não pode acontecer. Marcelo de Indaiatuba, boa noite, amigos, se possível, né? Será que na entrevista o Mozart vai individualizar por iniciativa própria e falar que o Gênison não pode fechar o olho e dar uma bica quando tá de frente pro gol? Com certeza não, né? Só se ele fosse da base, concordo. É isso aí. Se fosse o Crismano naquela bola, né? Sim. Bola recuada pro goleiro do Botafogo, ele sai jogando com os pés, o Botafogo sai jogando lá no seu campo defensivo. Servilho, olha a liberdade do Botafogo pra sair jogando, rapaz, olha só. Botafogo vem em velocidade, fazendo a transição rápida, bola com o lateral direito do Botafogo, que é o Tássio. Bola enfiada aqui pro Osman, ele corta atrás para a lateral da grande área, cruzamento, aparece o pezinho salvador do Alan Santos, tira a bola de lá. Na verdade, Fernando, ele mexeu taticamente, o Alan Santos está jogando como terceiro zagueiro, viu? Eu ia falar isso agora, o Alan Santos está jogando como terceiro zagueiro nesse momento, né? Aí joga terceiro zagueiro para adiantar o Diogo Matheus para fazer o quê, Ortiz? Não tem velocidade. Ou pro Jamerson adiantar também. O Jamerson tá perdido em campo. E não levou o Lucas Marques, não tem cara pra colocar ali. Coloca um atacante então, já que tá colocando 3 zagueiros. Bota o Rafael, bota o menino Crismão. Quem sabe esses dois trazem uma velocidade que o Guarani até agora não deu no jogo, Coitão. Era o mínimo, né, Ortiz? Deixar a molecada tentar fazer alguma coisa de diferente, porque com esses jogadores que estão em campo, o Guarani não vai conseguir nada. E o Botafogo, satisfeitíssimo, já tá com 2-0 na conta. Ortiz, Cleitão, Fernando e amigos planeteiros, estamos a pé com as laterais. Pela direita já sabíamos, mas a esquerda esse ano tá de doer, hein? Nem sombra do ano passado, vai ser dureza. Um abraço, Servilho, concordo totalmente. Jamerson domina pro Guarani, levanta a cabeça, faz o cruzamento, joga a bola no segundo pau pro Gênison, ele ajeita pra trás pro Bruno Michel, domina na entrada da grande área e toca de lado pro Richardinho. Passe errado, contra-ataque armado. Vem Botafogo pro campo de ataque, lado esquerdo, Robinho domina a bola, vem em velocidade, avança sobre a marcação do Lucão, tá no bico da grande área já, cortou pra dentro, toca a bola pra trás, o Botafogo não quer finalizar, domina a bola agora o camisa número 8 do Botafogo, que é o Felipe Souto, toca pro Osman prende a bola, o Botafogo tirou a velocidade do jogo, tirou a velocidade da bola, tá satisfeito com o jogo, com o placar, com o resultado, e fala pro Guarani, joga a bola aí, Guarani, só que o Guarani não tem bola pra jogar, né?
Gerson de Jaguariúna, criamos pelo menos 4 chances claras de gol e não marcamos. O Botafogo criou pouco e fez 2 gols. Tem que voltar com Neilton, Rafael e Felipe. Sai Lima, Bruno Michel e Gênison. Não mudou ninguém, ele mudou 2 volantes por 2 volantes e montou um time com 3 zagueiros. Versão. Seu Gilberto Vieira Brene, boa noite. Tem que pôr os moleques da base e mandar uns 4 embora. Diogo Matheus, Bruno Michel, Vilela e Gênison, não dá mais. Olha o Botafogo chegando à batida da entrada da grande área, buscava o ângulo direito do Kozlinski. Com toda a liberdade do mundo agora, era o Felipe Souto. Ele fez o que quis na entrada da grande área do Guarani e bateu da meia-lua, errou o alvo, Fernandão, porque liberdade ele teve. Liberdade na intermediária com 2 volantes, ou 3 volantes, né? Contar o Richard Rios como volante. Aí tá de brincadeira, Ortiz. O técnico tá péssimo. 3 zagueiros também. 3 zagueiros. Olha onde o Richard Rios, olha onde o Iago tá. Você acha que é certo isso? Ele adiantou o Iago, Fernandão. É ridículo. Ele recuou o Richard Rios e adiantou o Iago, Fernandão. É uma falta de visão. Eu acho que, Ortiz, não é possível que só a gente vê isso. Será que lá dentro ninguém vê o que está acontecendo no time do Guarani? Todos com uma posição errada, os caras sem vontade, tocando a bola, impressionante. E o Gilberto Vieira Brene disse que o Mozart não dá mais, tem que pedir para ir embora. O Gabriel, mais uma vez incompetência na montagem do elenco, apenas um único meia e o jogo dos segundos volantes do Mozart. Piada, pois é. E eles avisaram, né? Cruzamento do Diogo Matheus, reboteada para o Bruninho, calçado pela marcação. Botafogo recupera a bola, vai chegando aos 25 minutos já e nada dos meninos da base terem oportunidade no time do Mozart. Recupera a bola o Guarani, tenta sair o Guarani para o campo de ataque, passe para o Bruninho. Bruninho toca para o Gênison, pesadão, o pesadão. Gênison toca a bola para o Jamerson, Jamerson vem, o Mosca Morta. Toca a bola para o Bruno Michel, o inexistente, passe de calcanhar, olé! Do Bruno Michel pro Jamerson, devolveu pro Bruno Michel, a bola chegou pro Gênison, ajeita pra trás, Richard Rios, domina, passe, pifada do Richard Rios, era pro Bruninho, chega a zaga do Botafogo e corta, escanteio pro Guarani, mas eles avisaram que eles estavam montando esse time assim, né, Fernandão? Avisaram, em todos, eu sempre falo, ali nos grupos, foi avisado que ia ser sem meia, sem nada, e tá assim. Impressionante, Ortiz. É revoltante, Ortiz. Escanteio pro Guarani, posicionado Jamerson pra cobrança do escanteio. E tem jogador do Guarani rindo ali na beira do campo e não é moleque, Fernandão. Nenhum menino vai ter oportunidade. Bola cruzada, afasta a defesa do Botafogo. Eu tô falando, ele encheu o banco de menino da base pra não botar nenhum, Fernandão, porque o que o time mais precisa agora é de atacantes. Vai colocar o Neilton, né, que é atacante, e o Anderson. Mais um volante. Sobra mais uma mudança. Mais um volante. Não, vai sobrar mais uma mudança só, Fernandão. Ortiz, olha, eu falei que ia cobrar tanto o Mozart e tô cobrando, mas é desanimador. Tomara agora nem vira o jogo, Ortiz. Queime nossa língua, os caras que entraram e faz gol. Mas é muito difícil. O Guilherme de Atlanta tá dizendo que o Vilela no gol ficou só olhando. Vem Guarani pro campo de ataque, bola enfiada ali de 3 dedos pelo Bruno Michel na direita, vem cruzamento pra grande área, atravessou toda a grande área, sobra pro Jamerson na lateral da grande área pelo lado esquerdo, o Jamerson corta a marcação, corta de novo pra dentro agora o Jamerson e toca atrás pro Luciano Castan, evita a saída de bola, o Luciano Castan domina, passe pro Richard Rios, o Rios toca a bola pro Jamerson tenta a jogada individual, consegue, vai aos trancos e barrancos, a bola bateu no adversário e saiu, é arremesso manual pro Guarani, e o Mozart agora chama o Richard Rios ali para conversar, então vai ter mudança no Bugre. O que será que ele quer conversar com o Richard Rios, Fernandão? Fala pra ele fazer uns 5 gols, né, Ortiz, porque o restante ali tá complicado. O Richard Rios vai jogando de meia, agora recuaram o Richard Rios na posição correta, que ele sabe jogar melhor, mas aí adianta o Iago, Ortiz. O que adianta? É isso aí. O que adianta, né? Eu não consigo entender, Cleiton Vendemiato. De verdade, eu não consigo entender. Não dá pra entender mesmo, Ortiz. O time do Guarani virou realmente um amontoado, virou um time que não tem nada, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma triangulação, vai na base do Bumba Meu Boi e pior de tudo isso sem qualidade nenhuma, Ortiz. Anota pra mim as mudanças aí. Quem que saiu do Guarani, Cleiton?
Do Guarani, Ortiz, saiu o Bruno Michel para a entrada do camisa 7, o Neilton. Eu já confirmo a segunda alteração para você. Tá ok. Você conseguiu pegar, Fernandão, a segunda? Saiu o Diogo Matheus, entrou o Wenderson. Nossa, o Diogo Matheus saiu, entrou o Wenderson. Agora nós temos um volante improvisado na lateral direita, Fernandão. E sabe que ele chamou o Richardinho, sabe pra quê, Ortiz? Pra fazer a lateral direita. Exatamente. Parabéns, Almoço. Perfeito. Parabéns. Perfeito. Tem duas no Botafogo também, né, Coitão? Tem duas no Botafogo, Ortiz. Saiu o camisa 6, Jean Vitor, para a entrada do 14, Gustavo Henrique. E entrou o camisa 16, Marcos Júnior, no lugar do camisa 11, Robinho. Tá legal. Gustavo Henrique eu peguei aqui. Daqui a pouquinho você me repete a segunda, por gentileza, enquanto eu atualizo aqui a escalação na nossa transmissão do YouTube. Passa a segunda mudança para mim, Coitão, por favor. A segunda mudança, saiu o camisa 11, Robinho, para a entrada do camisa 16, o Marcos Júnior. 11, Robinho fora, 16, Marcos Júnior dentro. Eita, nós, hein, Fernandão? Agora vai, hein? O Guarani agora tem um volante improvisado na lateral esquerda, não tem nenhum meia e não bota os meninos pra jogar. Ortiz, o Paulo Bar foi inteligente, né? O Marcos Júnior é volante também, então ele vai povoar o meio de campo ali para o Guarani não jogar. Olha lá, e força o erro de passe do Guarani, Ortiz. Força? O Guarani precisa que force o erro do passe? Já erra o passe naturalmente, né, Ortiz? Mas agora ele colocar o nosso único volante que sabe jogar na lateral, ele tá de brincadeira. O Moza, ele tá procurando a demissão dele, não tem outra explicação. Ah, meu Deus do céu, apareceu um cara aqui que tá assistindo o jogo de Série A1, Fernandão. Posso soltar um negócio pra ele aqui? Pode. Anderson Silva, qual o seu recado pro Mineirinho e pra Piruada em geral? Senhores, nunca terão, jamais terão. Olha o Guarani chegando, bola batida pro gol! Gol! É do Guarani, 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 é do Bugre, é do Bugre, é do Bugre, é do Bugre. Neilton, camisa 7, hoje vai sem música porque o time é sem vergonha. Neilton, camisa 7, chegou no segundo pau no cruzamento do Jamerson. Ele chegou cutucando de pé direito pro fundo do gol. Fernandão diminui o placar, o Bugre lá em Ribeirão. Uma bela jogada do Jamerson ali pela esquerda, cruzou. Dois jogadores do Guarani falharam, Ortiz, mas lá no segundo pau, Neilton chegou sozinho, empurrou pro fundo do gol. Quem sabe, Ortiz, mesmo não merecendo, o Guarani busca assim, pelo menos um empate. Sabe o que é pior, Fernandão? O cara manda mensagem na nossa programação direto, ó. O nome dele é Marcos Vinícius de Peron. Olha o que ele escreveu aqui. Meu Deus, hein? Se saiu o gol na hora que ele escreveu, né, Ortiz? Bom, esse aqui tá bloqueado, viu, Fernandão? Esse aqui merece. Nunca mais manda uma mensagem pra Rádio Web Planeta Guarani. Só falta o VAR anular o nosso gol agora. Não sei porquê, né, Coitão? Não sei que motivo teria pra anular o gol, né? Também não consegui ver nenhum motivo, não, Ortiz. Saiu a primeira assistência do Jamerson no ano de 2023, tá confirmado o gol. Ele conseguiu fazer um bom cruzamento. Pra variar, o Gênison furou, porque era ele que era pra ter feito o gol. Mas a bola acabou passando por todo mundo e a bola foi pro fundo da rede com o complemento de primeira do Neilton. O Guarani vai tentar voltar pro jogo pra buscar o empate, Ortiz. Bom, vamos lá, temos tempo, né? Temos 16 minutos, você falou que tá validado o gol. Aqui pra mim não tá validado ainda não, Fernandão. Estão discutindo ainda lá, né, Ortiz? Estão discutindo. Não sei o que está sendo avaliado, Ortiz, porque eu não vi irregularidade nenhuma. É isso aí, Marcos Vinícius de Peron, de Campinas, São Paulo. Perua. Cuidado de penhorar a calcinha lá, rapaz. 32 minutos de jogo, é segundo tempo. Eu não sei o que eles estão revisando no lance do gol do Guarani. Entendi também. Impedimento não tinha, falta não aconteceu. O que pode inventar o árbitro? Vamos aguardar, Fernando. Até agora ele não apitou. Ele está mandando os jogadores do Guarani se distanciarem apenas, porque o lance segue em revisão. Só agora ele trilha o apito. Tá validado o gol do Bugre. O Bugre diminuiu o placar, Fernandão. Eu não sei o que eles observaram, Ortiz. Mas vamos lá, Ortiz. Agora na força. Vamos ver de qualquer jeito. Agora em buscar esse empate aí. Um ponto que estava perdido. Vamos ver se o Guarani busca, Ortiz.
Pois é, vem Botafogo, 32 minutos, quase 33 de jogo no segundo tempo, e continua sendo uma vergonha, viu, Fernandão? Sim, claro. Esse gol apenas diminui a vergonha, mas continua sendo uma vergonha, viu? A vergonha, achou o gol ali, né, Ortiz? Graças a Deus. Vamos ver agora como o time se comporta, se pelo menos vai tentar buscar alguma coisa. É isso aí, ainda bem que ele visualizou a mensagem que eu mandei pra ele, viu, Fernandão? Pronto, agora já ele visualizou e não vai falar mais nada. É isso aí, belo cruzamento do Jamerson, né, Fernando? É isso que a gente pede dele, né? E de jogador dentro da área pra fazer, apesar de dois ainda furaram. Bem que não caiu no pé do Gênison, né? Então, o Gênison furou, na verdade. Então. E aí sobrou pro Neilton, graças a Deus, Ortiz. Sobrou pro Neilton, que não tá contaminado da ruindade do ataque do Guarani ainda, né, Coitão? Por enquanto não, né, Ortiz? Aliás, e aí agora, ó, sofreu uma falta, vem tentando buscar o jogo. Quem sabe, né, no sangue novo do Neilton a gente consiga aí chegar ao gol de empate. É isso aí, falta já cobrada pelo Guarani. Guarani vem avançando pro campo de ataque lado direito. Richard Rios é o lateral direito do Guarani. Toca atrás o time do Bugre, recebe a bola Neilton. Olha, o Iago fazendo overlapping, pedindo bola nas costas da zaga. Bola pro Castan, Castan toca pro Jamerson. Olha lá, jogador do Guarani passando pelo lado esquerdo pedindo a bola. Insiste na jogada individual. Jamerson, a bola desviada, saiu. É arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo. Campo de ataque, 34 minutos de jogo, é segundo tempo. Daqui a pouquinho, giro de tempo e placar na Rádio Web Planeta Guarani. Arremesso manual cobrado pelo Jamerson e o Castan se atrapalhou, meteu uma bola espremida ali. E o árbitro marcou falta pro Botafogo. Pode falar, Fernandão. Não, mas como o Guarani é rapaz, né, Ortiz? Impressionante. Jogando dentro do campo do adversário. Tem que virar a bola, tem que virar essa bola para achar o espaço. O Guarani insiste no mesmo lado. Que impressionante, Ortiz. O Marco, boa noite, pessoal. Como o nosso treineiro fala, o time está jogando bem. Perdemos muitas oportunidades e fomos infelizes nos gols que tomamos. Mesma conversa, mesmo time fraquinho e morto. Infelizmente o Jamerson voltou ao normal. O elenco pedindo para cair. Boa pergunta, boa pergunta. Bota o Crisman agora, deixa o Crisman fazer o gol da vitória, Fernando Lovato. Tira o Gênison do time, Fernando. Tira o Gênison, né? A figura inoperante, o Gênison Ortiz. Cruzamento do Botafogo para a grande área, afasta a defesa do Guarani. A bola sobra para o Botafogo, reboteada aqui no lado direito ainda, bola tocada atrás. É o zagueiro do Botafogo brincando de lateral, camisa 3, Lucas Dias. Toca atrás o time do Botafogo, recua a bola, vai prendendo a bola. O Botafogo sentiu o gol, olha o passe errado do Botafogo agora, de graça para o Guarani. Botafogo sentiu o gol, Coitão. Sentiu, e tem uma coisa, Ortiz, o time do Botafogo é um time fraco também. A zaga cansou de falhar, é que o Guarani não consegue se aproveitar, mas é muito fraco também o time do Botafogo. Olha só a mensagem do Vaine, ainda no primeiro tempo, hein, pra você ver como nós estamos atrasados aqui, ó. Time muito passivo nesse primeiro tempo, ninguém morde, jogadores entraram mortos em campos. Haja paciência com esse time, paciência que eu já não tenho mais, viu, Vaine? Eduardo Lacerda, Mozart na rua já, fora Mozart. Eduardo do Centro, Planeta Guarani, boa noite. Depois do que passamos na Série B do ano passado, uma luta terrível para salvar o time, que lição foi tirada do pessoal que comanda o futebol do Guarani? Os mesmos erros, a torcida está cansada de tantos erros. Chega de incompetência. Forte abraço, pessoal. Vamos ver se pelo menos empata. Difícil, mas já diminuiu, né, Eduardo? Vamos torcer. Tempo tem, né, Fernandão? Tempo tem, Ortiz. Tem aí pelo menos mais 15 minutos aí para buscar o empate, né, Ortiz? Agora é só na força de física mesmo, no abafo, porque tática e técnica nenhuma, né? Gustavo, fora Mozart, time ridículo, diretoria omissa e incompetente, bando de lixo. Será que hoje é culpa da torcida? O incompetente do nosso técnico, porque não manteve o Alan Santos? Goleiro Leite Moça, bateu, tomou. Vem Guarani no campo de ataque, lado direito, domina a bola ali. O Bruninho pro Guarani, a bola tocada para trás pro Richard Rios, que é o lateral direito do Guarani, toca pro Iago, que é o meia do Guarani agora. Iago faz a bola chegar lá no campo de ataque, vem Guarani tentando na troca de passes. Jamerson domina perto do bico da grande área, encarou a marcação do Osman, tentou descolar o cruzamento, a bola desviou. Escanteio pro Guarani, quem sabe no escanteio, pergunta do GFC aqui, vem mais uma mudança no Botafogo. Daqui a pouquinho o Cleitão traz pra gente. Quem deu condição no segundo gol dos caras? Mais uma na costa dele. Na verdade, eu não acho que foi falha do Diogo Matheus o lance do segundo gol do Botafogo, Fernandão. Na verdade, a bola veio cruzada pra trás. Aí não tem impedimento, né, Fernando, no lance do segundo gol. Né? Não, ele fala quando o Robinho recebe a bola, Ortiz, quem dava a condição era o Diogo Matheus, né? Não no lance do gol. Ele deu condição no lance do primeiro gol. Essa ele deu claramente, né? A zaga inteira saiu e ele ficou lá paradão dentro da grande área, GFC. Mas se foi mais nessa também, bota mais uma na conta dele que tá valendo também.
Vem Guarani para cobrança do escanteio. Autorizado, partiu a cobrança do Neilton. Ela sai no segundo pau, o goleiro tira de soco, fica levantando a mão ali, o goleiro pedindo falta. Bola metida na grande área, domina a bola, camisa 20, Iago bateu de pé direito, buscava o ângulo esquerdo. A bola saiu, é tiro de meta pro Botafogo. Pegou bem o Iago, Fernandão, levou perigo pelo menos. Deu uma chapada ali, né, Ortiz? Parecia até que tinha tido um desvio ali, mas não teve tiro de meta, mas ele tentou, né? Pelo menos tá tentando um chute a gol, né? Seu Romildo, Ortiz, Cleiton e Fernando, que fim de feira. Parabéns, Pastano, belas contratações. Valeu, seu Romildo. Eudes Azevedo. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernandão. O Guarani estava em cima, perdeu pelo menos 3 chances. 2 falhas horríveis. No primeiro gol reclamou de falta e no segundo quase foi impedido e anulado pelo VAR. O Richard Rios foi fominha em um lance, ao invés de abrir para um atacante que foi bater pro gol. Quando volta o Giovanni Augusto? Não sabemos. De fato o Gênison perdeu um gol incrível. Não, Gênison perdeu, Bruno Michel perdeu, Bruninho perdeu, né, Fernandão? Pelo menos isso que eu me lembro agora, mas teve mais um perdido também. E o Lucão, né, naquela de cabeça ali que o goleiro pegou, e o Gênison não tava ali para complementar. Exatamente, no rebote. Gilberto Quinalho, Ortiz, o problema é que não tem ninguém da diretoria que entenda de futebol. Aí vem esses forasteiros montar elenco, sabe-se por quais interesses. Isso não dá certo, que Deus nos ajude, vamos precisar. O Bugrão de Vinhedo, que era Bugrão de Araras. Boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleiton e Nação Bugrina. Vamos torcer até o juiz apitar o final do jogo. Hoje sempre Guarani, a gente sempre torce. Mas eu tô com vergonha, ô Bugrão. Eu sinceramente tô com vergonha. Marcos Salvador, boa noite, meus amigos. Ano novo em vexames recorrentes. Hoje vai ser fogo dormir. Já deu uma melhoradinha, né? Deu uma melhoradinha. E a desculpa do Mozart tá dada pra coletiva também, né, Cleitão? Vai elogiar a postura do time depois das mudanças, né? Esse é o problema, né, Ortiz? Ele vai falar que o Guarani buscou, o Guarani guerreou, mas que infelizmente não conseguiu, né, sair da defesa do Botafogo, que se fechou toda atrás da linha da bola. Complicado. Deixa eu só confirmar a alteração do Botafogo, Ortiz. Até ajudou a gente, hein, o técnico Paulo Baier. Saiu o camisa 10, o Osman, pra entrar no 17. Ele mesmo, Edson Carioca. 17, Edson Carioca. O que esperar do Edson Carioca, Fernando? Tomara que ele repita as atuações que teve no Guarani, né, Ortiz? Fazer nada, né? Saiu o Osmani, que jogou muito bem. E tomara que ele não faça nada. E lá vem Guarani, Ortiz. Nós tomamos alguns gols nas costas do Edson Carioca, né? Quando ele estava no Guarani. Então que ele repita a receita, né, Fernandão? Ah, sim, então. Faz nada lá na frente e toma os gols nas costas. Tomara que dê tudo certo, Ortiz. É isso aí. Mais uma. Fernandão, você vê que eu tô pagando aqui, né? Você não tá nem olhando pro YouTube lá, né? Eu tô nervoso, o Eduardo Ortiz, 2-0 em um futebol ridículo. O Mozart não trocou ninguém, é isso mesmo? No primeiro tempo não, no intervalo não. Que absurdo, o Lima não consegue dominar a bola. O Lima trocou, o time melhorou. O Lima saiu, o time melhorou. Vai estrear aos 41, Fernando Lovato. Que vergonha, Fernandão. É brincadeira, né, Ortiz? Pra quê? Vai tirar um zagueiro, Ortiz. Deixa o Cleitão trazer pra gente a mudança. Traz aí, Cleitão. Eu continuo sem entender, mas enfim, ele vai colocar o time no ataque. Tá entrando o camisa 21 para fazer a sua estreia profissional. Felipe Crisman para a saída do camisa 3, Lucão, Ortiz. Sai o camisa 3, Lucão. Entra o camisa 21, Felipe Crisman, aos 41 minutos do segundo tempo, Fernandão. Vai entender o Moser, né? Colocou o time pra frente, mas será que essa bola vai chegar lá? Vamos lá. Vem Guarani tentando se armar no campo de ataque. A bola tocada aqui era a primeira pro Felipe Crisman. Deu falta o árbitro. Mas pra tocar a bola pro menino desse jeito não adianta também, né, Fernando? Não adianta. Quem tava armando ali o time era o Gênesis Ortiz. Ele não vai no ataque, ele quer armar agora. Mas sofreu a falta. Boa sorte pro Felipe Crisman, né, Cleitão? Que ele consiga mostrar que tem qualidade pra jogar pelo Guarani, né? É isso, né, Ortiz? Quem sabe aí nesses pouquíssimos minutos consiga, de repente, por que não empatar o jogo pro Guarani e mostrar que tem condições muito mais do que o Gênison, que aliás não saiu de campo. Pois é, rapaz, pois é. Mas que tá feio o negócio, tá, hein, Fernandão? Ridículo, Ortiz. Mesmo assim, com as substituições, conseguimos o gol, é verdade. Mas, meu Deus, Ortiz, como o Guarani não consegue chegar no time do Botafogo. Pois é, e eu tô tentando organizar a escalação do Guarani aqui pra colocar lá na nossa transmissão, mas tá difícil, viu, Fernandão? Não dá dando pra entender, né, Ortiz? Tá difícil, viu? Tá difícil, viu? O 23 é o Wenderson, né? Organizar o time dentro de campo, né? Não só nominalmente, né? Olha o Guarani chegando, o Jamerson recebe na esquerda o cruzamento dele, vai pra grande área, brigou pela bola ali.
Era o Neilton ou era o Felipe? Era o Neilton, brigou pela bola, o zagueiro vai pra cima dele. Ele nem encostou no goleiro, Fernandão, pô. O goleiro trombou, acho que com o zagueiro do Botafogo ali, caiu. E agora eles vão fazer toda a cera do mundo, né, Ortiz? Vão. Agora eles não têm o menor interesse em que a bola role, né? Eles querem mais é que o jogo acabe. E vamos nos aproximando do fim do jogo, né, o Cleiton Vendemiato? É isso, né, Ortiz? O Guarani vai tentar esse abafa final aí para tentar o gol de empate. Desordenado, é bem verdade, né? Porque com todas as alterações que o Mozart fez, verdade que o Guarani continua padecendo do seu mesmo mal desde a partida contra o Ituano, a ausência de criação. E aí o Guarani vai tentar agora na base do abafa, mas ainda que descoordenado. Vamos ver se consegue pelo menos o gol de empate. Quanto tempo deve dar de acréscimo o árbitro, Cleiton? Para mim, 6 minutos no mínimo. No mínimo, né, Ortiz? A gente teve todas as alterações, já tivemos algumas paralisações aí por conta de faltas, né? Agora mesmo o goleiro já ganhou pelo menos 1 minuto ali, no mínimo 6 minutos. Marcelo Aguilhari, boa noite, amigos. Meu Deus, que ridículo. Time sem vergonha, técnico maestro de uma nota só. Olha o Botafogo chegando. Bola com o Botafogo aqui pelo lado direito, campo de ataque, é o camisa número 17 do Botafogo, faz a jogada, vem cruzamento para a grande área, afasta o perigo, a defesa do Guarani. O Alan Santos jogando ali de terceiro zagueiro, aliás agora de segundo, né? Agora recompõe o time com 2 zagueiros de novo, né? Ele voltou pro 4-3-3, né? Só que sem um meia de armação. O meia dele tá jogando de lateral direito agora. Troca passo do Guarani na intermediária defensiva, a bola chega ali pro Wenderson, tá atentado o Wenderson, ele toca a bola mais atrás. O time do Guarani vem vindo pro campo de ataque, o Wenderson domina a bola, abre, Iago domina a bola, toca pro Jamerson devolve pro Iago toca pro Luciano Castan devolve a bola pro Iago, bola pro Guarani no círculo central agora. Alan Santos levanta a cabeça, traz o Guarani lá pro campo de ataque, vai com a bola dominada, tem aberto na direita o Richard Rios, ele toca a bola pro Richard Rios. E o Richard Rios só faz isso também. Ele pega, seja na meia, seja de volante ou seja na lateral direita. Ele pega a bola, domina e toca de lado. É só isso. Bola com o Castan no campo de ataque. Lança, Castan, você tem qualidade. Toca pro Jamerson na esquerda. Devolve a bola pro Castan. Castan domina. Perna esquerda na bola. Vai tocando atrás pro Alan Santos. Alan Santos domina, passa da marcação. 45 minutos de jogo, segundo tempo. No placar, 2 pro Botafogo, 1 pro Guarani. O Guarani troca passe na entrada da grande área. Perdeu a bola. Subiu a placa lá. Mais 9, Ortiz. Mais 9. Tem tempo. 9 minutos de acréscimo. Tempo tem, Fernandão. Tempo tem, né, Ortiz? O Guarani precisa criar. O Botafogo arma ali um ferrolho. O Guarani precisa ser rápido para passar logo disso. E vem Guarani pro campo de ataque, a bola chegou nos pés do Bruninho. Bruninho faz a jogada individual, tem 2 marcadores em cima dele, é absorvido pela marcação e comete falta. 45 e 40 segundos já se foram, resta um pouco mais de 8 minutos pro Guarani buscar pelo menos um empate, Cleitão. Você acredita? Ortiz, o Guarani pode, até porque a gente tá falando que ele tá enfrentando um Botafogo também que não tá desinteressado, tá tentando segurar e já também no limite do esgotamento físico. Se o Guarani tentar esse abafo, é bem possível que consiga sim, mas precisa tentar, não dá pra ficar também tocando ali na intermediária esperando o tempo passar. Pois é, a gente comemorou 9 minutos de acréscimo, mas não é pro Guarani ficar valorizando a bola por 9 minutos, né, Fernandão? Então, Ortiz, ficar tocando ali, o cara chegar na linha de fundo, não tocar pra fazer, quer fazer jogada individual, não é hora. O Guarani precisa marcar, é tudo ou nada agora, pô. Vem Guarani pro campo de ataque, tá sozinho ali, 2 marcadores, é o Gênison. Errou o passe o Gênison, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa o Gênison, Fernando Lovato, eu perdi minha paciência com ele. O jogador que a bola cai nele ali, acaba a jogada, né, Ortiz? O jogador é o famoso jogador cemitério. Impressionante. Pois é, rapaz, pois é. O Gênison tá em campo, quem saiu então no Guarani, no ataque do Guarani, Fernandão? Bruninho tá em campo. O Gênison tá em campo. O Neilton tá em campo, o Felipe Crisman tá em campo. Quem saiu do ataque do Guarani? De começo saiu o Bruno Michel. Bruno Michel só. Bruno Michel, né? O Richard Rios, que era o meia, tá jogando. Pois é, o Guarani tá com 4 atacantes agora então. Eu vou ter que tentar posicionar esse time aqui, rapaz. Olha, eu botei o Wenderson 2 vezes no time, é esse o problema. Esse YouTube só me atrapalha, viu, Fernando Lovato? Tá louco, você não dá conta nem de ler mensagem nele. Não, tá difícil, viu, Ortiz? Eu tô nervosíssimo aqui com esse negócio do Guarani. A galera tá revoltada, a verdade é essa. Tanto no WhatsApp como no YouTube, a galera tá revoltada, viu, Ortiz? Pois é, rapaz. Olha, a defesa do Guarani: Kozlinski, Richard Rios, Alan Santos, Luciano Castan e Jamerson. O meio-campo do Guarani. Quem é que tá no meio-campo do Guarani, Fernando? É o Iago e o número Wenderson 20. só.
e o Wenderson, né? Então eu vou ter que botar um jogador aqui, né? Na vaga do Alan Santos, que tá aparecendo aqui no meio de campo, né? Botafogo tá chegando lá no campo de ataque, é escanteio pro Botafogo, Cleitão. É isso, Ortiz. 9 minutos de acréscimo, já passaram praticamente 3 minutos, mas quem consegue ali o escanteio é a equipe do Botafogo, vem bola aérea na área do Bugre. É, bola aérea, bola alta na área do Guarani, Fernandão, é perigo, né? Perigo, né? Lá pela direita, o Botafogo chegou, deu escanteio e vai cruzar a bola na área. O Guarani tem que pegar essa bola quanto antes e velocidade, Ortiz, partir na velocidade, porque se ficar tocando somente não consegue não. Guarani nesse momento jogando num 4-2-4 praticamente, né? Uma coisa de louco isso aí, né? Um 4-2-4, voltando o Bruninho lá no meio de campo, daria um 4-3-3, né? Lançamento longo lá pro campo de ataque, nossa senhora, meu Deus do céu, isso é desespero, Cleiton Vendemiato, aí já é desespero, e vem cartão amarelo pro banco de reservas do Guarani, a gente não vai saber nunca quem tomou, né? Na verdade, quem tomou o cartão amarelo foi o camisa 2, o Tárcio, porque ele fez uma falta sem bola em cima do Neilton depois que a bola já estava com o Gênison. Aí é pra vermelho, hein, Fernandão? Agora ele vem chegando. Bola com o Neilton, cruzamento pra grande área, o Gênison desviou. Olha o desvio de cabeça. Aliás, tem que ser justo, Crisman, né? Foi o Crisman, né? O desvio de cabeça do Crisman também, hein, Fernandão? Malabarístico. É, tentou dali uma cucuruco pra trás, né, Ortiz? Pegou mal, pegou na cabeça ali dele, foi pra fora, mas era uma boa chegada do Guarani, Ortiz. Ah, meu Deus, boa chegada do Guarani que termina numa péssima finalização. Disso eu já tô de saco cheio, viu, Fernando Lovato? Já tô de saco cheio, viu, Fernando? Muitos comentários aqui no YouTube, muitos comentários, muitos comentários. Não dá nem pra gente registrar, viu, Fernandão? Ayrton Prete, o Eugênio Oliveira, o Saulo Capanema, isso aqui o Fernandão tudo já leu, né? Tem já, essa parte aí já. Mais mensagem, Egberto de Limeira, valeu Egberto, tá ouvindo a rádio errada, né? Guilherme Macedo, o Botafogo chegando pelo lado esquerdo. O Dantas de novo, sacanagem com o Cleitão, não entendi porquê. O Moza vai reclamar dos 1.500 corajosos que vão estar lá para ver o Guarani semana que vem. Mensagem do Guilherme Macedo. Um abraço para todos vocês, pessoal. Sim. Impossível registrar todo mundo, vamos citar só os nomes. Marcelo Daniel, um técnico que não tenta, não só pode estar não pode estar no Guarani. Bola enfiada pelo Guarani para o campo de ataque, fica fácil para o goleiro, ali domina com as mãos. Douglas Barbosa, pô, Bugre, tem que mudar, tinha mesmo, viu? Demorou. O Marcelo Daniel, Mozart é fraco, o juiz está de brincadeira. O V, tira esse vergonha, pelo amor, Ortiz. Não, eu não vou tirar porque eu tô com vergonha. Você não tá com vergonha, Fernandão? Muita vergonha, Ortiz. O time que tá precisando da vitória não consegue chegar uma vez, marcou o gol e nada mais, Ortiz. Pois é, o Eduardo, Mozart, qual vai ser a desculpa agora? Também quero saber. Guarani vai conhecendo a terceira derrota em 5 jogos, então não é motivo pra gente estar com vergonha? É motivo pra gente estar com vergonha, é motivo pra gente estar preocupado, porque o time tem uma capacidade de reação nula, né, Ortiz? Olha o Botafogo. Botafogo vem chegando pelo lado direito, a jogada individual feita ali pelo 17 que entrou há pouco, a cruzada, a batida chapada, é gol! Deu ruim, deu ruim. O cruzamento foi dele, Fernando Lovato. Edson Carioca, camisa 17. Cruzamento perfeito para uma defesa que não marca. E quem chegou batendo chapada foi o Marcos Júnior. Meteu a bola no canto esquerdo do Kozlinski, que escorregou e nem foi pra bola. O Botafogo faz 4. Posso botar a vergonha agora, Fernando Lovato? É, Ortiz, agora confirma a vergonha, né? O Guarani não acompanhou ali, o Iago não fechou, deixou cruzar. E é a mesma jogada, só que lá do contrário do Bruno Michel. O Bruno Michel já estava dentro da área. Não fez o gol e agora o Marcos Júnior fez o gol. E agora, mostra Ortiz, como se faz, né? Exatamente. Essa é a maior diferença de hoje. As oportunidades por uns criadas e feitas e por outros não. Essa é a realidade. Botafogo deu uma aula no Guarani hoje, Cleiton Vendemiato. Tudo que criou fez. O Guarani tudo que criou desperdiçou, exceção ao gol marcado.
E aí a gente vê, né, Ortiz? O Mozart troca 2 volantes, coloca o Iago pra armar a equipe e quando ele precisa marcar, ele toma um baile do Edson Carioca. A gente vai falar o quê? O time do Guarani paga por não ter qualidade, paga por ser um amontoado dentro de campo. Você mesmo acabou de falar agora há pouco que teve dificuldade para colocar pro pessoal do YouTube a escalação do Guarani. E isso é só o reflexo da desordem que é a equipe bugrina dentro de campo. Não, com muito boa vontade eu montei um 4-3-3 com o Bruninho na meia, né? Vem chegando o Guarani no campo de ataque. Richard Rios faz a jogada pela direita, corta a marcação, cruzamento desviado, é gol! Gol do Guarani, gol do Guarani, gol do Guarani. É do Bugre, é do Bugre, é do Bugre, é do Bugre, sem vontade nenhuma de gritar. O Enderson, camisa número 23, o Bugre diminui a vergonha lá em Ribeirão. Fernando Lovato, num cruzamento do Richard Rios. Da direita, o Enderson chegou chapando como bom centroavante e meteu a bola no fundo do gol. Olha, Ortiz, o Richard Rios fez tudo que o Diogo Matheus não fez em todos os jogos que ele jogou, né? E não é a posição dele, foi lá, driblou o jogador, cruzou muito parecido com o segundo gol do Botafogo, só complementou ali o Enderson. 3-2, o Guarani faz o segundo gol, Ortiz. Agora, se não é o vacilo, Cleitão, daquele gol dado pelo Guarani no cruzamento do Edson Carioca pro gol do Marco Júnior, estaria empatado o placar, Cleitão Vendemiato. E mais do que isso, né, Ortiz? Aí quando toma o terceiro gol, você vai pra cima, vai buscar, vai ser incisivo. Enquanto o Guarani tava procurando o gol de empate, o time do Guarani ficou tranquilamente ali tocando bola na intermediária. Aí quando toma o terceiro, vai pra cima e faz o gol. É impressionante. Ergue os braços o árbitro. Trilha o apito. Tá terminado o jogo lá em Ribeirão. No placar, 1, 2, 3 pro Botafogo, 2 pro Guarani. O Guarani conhece a sua terceira derrota no Campeonato Paulista. E eu só vou tirar a vergonha, Fernandão, porque nós precisamos do áudio para usar na programação da Rádio Planeta Guarani, né? É isso aí, Ortiz. É uma vergonha hoje o Guarani, realmente foi uma vergonha. Quem olha o resultado, né, Ortiz, fala 3-2, parece que foi um jogo difícil, mas não foi. O Guarani morto dentro do campo, criou as oportunidades aí no final por mais erro do Botafogo do que por mérito do Guarani. Então, um jogo vergonhoso do Guarani. Talvez hoje nem os 30 do Corinthians fez 10, 15 ali no primeiro tempo e no segundo tempo, perdendo de 2-0, não conseguiu buscar uma reação ou ter uma força de reação. Então, para mim, uma vergonha. Muitos conceitos precisam ser revistos no dentro do campo, fora do campo. O Guarani realmente precisa criar seguir um rumo aí, porque mudar o rumo, aliás, porque esse rumo que está seguindo a gente já viu e não é bom. O problema de mudar conceito é o seguinte: mudar conceito com um elenco montado dentro do conceito é meio complicado, né, Cleitão? Vamos aguardando para ver se alguém do Guarani fala ali na saída do gramado. Não que vá mudar alguma coisa, né, Cleitão Veneman? Não vai mudar, né, Ortiz? Não vai mudar. O que a gente vai ver ali é sempre mais do mesmo. Esse é o grande problema. Mas depois vamos ver na coletiva. Mas tivemos jogadores desgastados, jogadores fora. Me desculpa, mas o que é que, tirando, e vou colocar até inclusive o próprio Giovanni Augusto, o que é que o Giovanni Augusto mudaria de excepcional nessa equipe, Ortiz? O que é que os jogadores que estão fora fariam de diferente que hoje o Guarani não conseguiria fazer, sabe? É complicado demais. A gente tá vendo aí um reflexo de um time mal montado, simples assim, como diz o Mozart. Quem que é esse aí, Fernandão? Jogador do Guarani rindo ali enquanto Bruninho conversa com o... Vamos ouvir o Neilton. O que você acha que precisa mudar para o próximo jogo? Cara, nós iniciamos o jogo bem, tivemos a oportunidade de sair na frente do resultado, uma ou duas vezes. Infelizmente a bola não entrou. E depois do gol, eu acho que nosso time abalou um pouco e acabamos tomando o segundo, mas voltamos com outra postura para o segundo tempo. Na minha visão, bem melhor do que o Botafogo. Tivemos a oportunidade também de empatar o jogo, chegar um próximo ali do gol e num contra-ataque, felizmente, acabamos tomando terceiro e ficou difícil de reverter. Terminou a entrevista do Neilton, né? Não adianta fazer a leitura do jogo, né? O Neilton é menos culpado do resultado. Se alguém fez alguma coisa diferente no jogo, foi o Neilton, né? Fez o primeiro gol do Guarani, no finalzinho do jogo agora sai o segundo gol do Guarani, um belo gol do Guarani, temos que dizer, mas que eu gritei sem a menor vontade porque não valia nada, Fernandão, a Inês estava morta ali. Então, né, eu só discordo do Neilton no segundo tempo, acho que o Guarani não fez um bom segundo tempo também,
Aliás, até pior do que o primeiro tempo. Fez 2 gols? Fez 2 gols, mas mais pelos erros do Botafogo. Quanto o Botafogo era ruim, né? É isso que eu ia falar. O Botafogo é tão ruim, tanto quanto o Guarani, com a diferença que a chance que teve aproveitou. Então é um futebol muito nivelado, onde o detalhe realmente, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, faz o resultado. O Guarani não foi bem na parte ofensiva, apesar dos 2 gols, e péssimo na parte defensiva. Então, jogo dos erros, né? Quem erra menos ganha o jogo, né? O Guarani errou 3 vezes, tomou 3 gols. E me desculpe, o terceiro gol do Botafogo é um gol só tinha os 2 na frente. De time adulto jogando contra time infantil. Só tinha os 2 jogadores. A defesa do Guarani estava com 3 jogadores. Permitiu o cruzamento vindo da direita e permitiu que o atleta do Botafogo chegasse chapando sem ninguém fazer sequer sombra para ele. Então, um gol infantil tomado pelo Guarani, né, no finalzinho do jogo, e que depois, para nosso desespero maior ainda, o Guarani diminuiu para 3-2. Então, se não tivesse falhado de novo, teria empatado pelo menos a partida, Cleiton. É isso, Ortiz. Agora, me preocupa quando a gente vê o Guarani perder dessa forma, né? Com gols muito parecidos, né? Cruzamento, o pessoal do time adversário chegando sozinho para concluir como quer. Quando a gente vê tudo isso, Ortiz, e aí quando eu vejo as entrevistas, e aí eu tô fazendo um apanhado mesmo dessas 5 rodadas agora, mais do que falar especificamente do jogo, quando a gente vê uma entrevista como essa do Neilton, dizendo que o time teve bem no primeiro tempo, tentou buscar no segundo tempo, eu começo a ficar muito preocupado, Ortiz, porque o Moza, ele bate muito em desempenho. E qual é o desempenho que a gente viu hoje, sabe? Se todo o trabalho dele é focado no desempenho e a gente vê isso que a gente viu na partida de hoje, um jogo pra mim tão ruim quanto aquele que a gente viu contra o Ituano, com a diferença que lá ainda pelo menos conseguimos somar 1 ponto, o que é igualmente pífio diante de um jogo que a gente fazia em casa. E agora o que a gente viu contra o Botafogo, a gente não tá conseguindo resultado e não estamos conseguindo também esse tal do desempenho que ele tanto bate na tecla. Me desculpa, o Guarani fez uma partida péssima hoje, construiu as jogadas muito mais em cima da ruindade da equipe do Botafogo, com a diferença de que a gente nem pontaria teve, colocamos 2 gols ali, mas poderíamos ter feito muito mais e paramos na nossa própria ruindade. Daqui a pouco não sobra pro pós-jogo, Cleitão, pelo amor de Deus, hein? Registrando aqui as últimas do YouTube, Fernandão, lembrando que o pós-jogo da Rádio Web Planeta Guarani é só no Radiosnet, então fica a dica aí pro pessoal. Tem o link na descrição do vídeo, é só clicar no link lá, vem pro Radiosnet, porque a gente vai encerrar a transmissão aqui pelo canal. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente por aqui, né? Só registrando poucas mensagens aqui, o Douglas Barbosa diz que é vascaíno, mas torce pro Guarani voltar a ter os seus dias de glória, que tem muita simpatia pelo Bugre. Obrigado, Douglas, obrigado. O Eugênio, a gente já leu mensagens dele, né? O Marcelo Daniel também já lemos mensagens dele. O V pedia para eu tirar o vergonha, né? Eu tô envergonhado, V, de verdade, eu tô bem envergonhado. O Eduardo tinha que mandar o departamento de futebol embora. Mozart, obrigado por nada. Pega o boné e tchau. O Rafael Veron, volta Iago. Bruno Michel, não dá, né? E o Dantas vinha comemorando o gol do Guarani, o segundo gol do Bugre no finalzinho do jogo. Pessoal, para vocês que acompanharam no YouTube aí, muito obrigado. Voltem sempre que a gente puder a gente vem com a live, né, Fernandão? Sim. Não é sempre que a gente pode, mas sempre que puder a gente vem com a live, né? Então, deixa um abraço para todos eles aí, Fernandão. Valeu, galera do YouTube aí. Quem quiser participar do pós-jogo, né, artista, tá na descrição do link Radiosnet, vem fazer o pós-jogo com a gente, mas muito obrigado para vocês que estiveram com a gente, vocês que mandaram mensagem, infelizmente com uma derrota, mas vamos junto, até a próxima aí. Valeu, galera do YouTube, valeu, brigadão, de coração, gente, valeu mesmo, de verdade, pra gente não importa muita quantidade não, o importante é ter vocês aqui, tá bom? Cleitão, deixa o seu tchauzinho aí pro pessoal do YouTube. Grande abraço pra galera do YouTube, obrigado pela companhia, vem com a gente pro Radiosnet que o pós-jogo do Guarani só é bom aqui no Planeta Guarani. Valeu, gente, valeu, e agora a gente vai cortando aqui, né, encerrando a transmissão aqui no nosso link do YouTube e vamos de Radiosnet. Tá aí, agora pra você